O garoto corre desesperado pela rua, carregando uma caixa, sabe? Tipo, no desespero total. Ele diz que precisa chegar lá rapidinho, senão já era. A gente tá em Tóquio, a cidade que nunca dorme, dentro de um bar chamado Farrow, daqueles que a gente nunca sabe o que esperar. Numa das salas lá do fundo, onde a coisa pega fogo, tem alguém gritando, pra variar, perguntando pra mulher se ela faz ideia de quanto ele gasta naquele lugar, como se isso desse algum direito. É um cara gordinho, daqueles que se acham, com duas mulheres penduradas nos braços, exigindo que tragam um saquê decente, como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto. Ele é o presidente de uma empresa chamada Dagura Mitsuru, para vocês terem uma ideia do nível da figura. Uma funcionária ali na frente pede desculpas, toda sem graça, dizendo que, infelizmente, o saquê que ele pediu está em falta. Que azar, hein? Dá pra ver na cara que esse sujeito não bate bem da bola, né? Já tem até uma veia saltando na testa dele de tanta raiva. E ele manda a mulher tirar a roupa, pra variar, e se ajoelhar pra implorar por perdão como se ela tivesse feito algo de errado. As garotas da Deep Web estão rindo da situação. Que horror! Dizendo que ela vai ter que obedecer, que não tem jeito. Enquanto a mulher está apavorada com razão, lágrimas nos olhos, um caos total. Todo mundo gritando naquela sala, mandando ela tirar a roupa. Quando de repente alguém entra no recinto, olha só, é o nosso protagonista trazendo uma garrafa de vinho chamado Armando Gold. Aquele mesmo que o cara tinha pedido. O silêncio toma conta do lugar por um instante. E Daguerre faz um barulho de escárnio com a boca, como se estivesse furioso porque o rapaz realmente trouxe a bebida a tempo. Enquanto nosso protagonista se aproxima, ele diz, meio bravo, que é melhor ele não ter corrido para chegar ali. E, claro, chacoalhando a garrafa no caminho. Nosso coitado apenas se curva e diz para não se preocupar, que se ele tivesse algum pedido, era só falar. Mas antes de ir embora, ele faz um pedido também. Ele diz que seria bom se Daguerre parasse de assediar as mulheres que trabalham ali. Cara, o sujeito simplesmente joga a bebida toda na cabeça dele. O rapaz fica lá parado, em silêncio, sem dizer uma palavra. E aquele tal de Daguerre manda chamarem um cara chamado Gu. Nosso protagonista sai de fininho, enquanto o tal Gu entra com um sorriso cínico no rosto, dizendo que essas pessoas realmente não sabem trabalhar, nem interpretar o clima do lugar. Do lado de fora da sala, Sayaka chama por Daichi, que é o nosso protagonista. E ele responde agradecendo. Ele diz que não foi nada, e que sabe que deve ter sido mais difícil para ela. Tsubashi responde que só consegue aguentar porque ele está lá. Que fofo, né? A parada é que esse Dagger toca uma empresa estrangeira, que comprou uma boa parte da área do Lago de Tóquio. Não importa onde você olhe. Tem uma empresa desse cara. E pra completar, a cidade começou a ser tomada por gangues. O problema é que isso aqui não é Tokyo Revengers, mano. As gangues aqui são formadas por yakuza, capitalistas e políticos. Pesado. Dinheiro e poder mandam em tudo. Enquanto isso, o nosso camarada Daichi Enomoto é só um estudante do ensino médio aproveitando a vida, cheio de tranquilidade. Logo depois da aula, ele diz que tem que terminar essas anotações hoje. Mas o amigo dele não pode ir. O mesmo cara que trabalha com ele fala que eles podem jogar no chat. Você esquenta e pronto, cara. Olha só o cara antenado em tecnologia. O ChatGPT até entrou na história. Estamos perdidos! Bem nessa, outro amigo aparece, chamado Sedomeru. Ela diz que não podem fazer isso, senão vão ser pegos na hora, né? Ela bate na mesa e fala que eles têm que estudar direitinho. E eles concordam um tempinho depois, quando estão saindo. Quem diz que eles vão se encontrar de noite? Ele acena um tchau pra Meru e vai embora. Nosso garoto fica todo sem graça perto do cedo e diz que já está na hora deles irem também. Agora que eu me toquei, essa talvez seja uma das primeiras histórias japonesas que se passam na faculdade, sabia? Por alguma razão, os japoneses adoram histórias que se passam em ambientes escolares, né? O que é um problema. Porque aí o FBI bate na porta. Mas bem na hora em que o protagonista e o Seto dão as mãos, que dá uma olhada torta, já deu pra sacar que esse cara não presta, né? Eles estão todos numa boa, caminhando pela cidade. Ele pergunta pra ela se, tipo, eles estão meio que num encontro. Ela, meio confusa, pergunta por que ele está agindo desse jeito. Ele diz que sabe que ela nunca dormiu na casa de ninguém e que ela é meio reservada. Aparentemente, eles têm algum plano mirabolante em andamento, cara. O que é estranho é que tem um furo de piercing atrás da orelha do Daichi. Aí, do nada, a mina manda ele parar de coçar a orelhinha. De repente, puxa ele pra perto e diz que ele é um pervertido. Do nada, o garoto fica vermelho que nem um pimentão e ela sai correndo, dizendo que durante uma viagem de verão que está chegando, eles vão fazer aquela coisa. Ainda manda uma piscadinha, véi, dizendo pra ele não esquecer, hein? Se bobear, meu camarada, perdeu. Aí ele fica todo confuso, tipo, será que ela falou sério? Ou não? Ele sai correndo, todo bobo, com aquela cara de paisagem. Putz, queimei o moleque. Mas na real, é que ele teve que passar o dia inteiro com a mãe dele,
Que está acamada no hospital, cara. O garoto é um verdadeiro herói da Marvel. Me desculpa, Daichi. Não queria te zoar desse jeito. Ele está lá contando tudo o que aconteceu durante o dia. Mas a mãe dele não responde. O tempo passa e ele diz que vai embora e volta mais tarde. Mas quando já está saindo, escuta um barulho. Ele volta e a mãe o chama pelo nome. Ele explica que veio direto da escola, mas que logo precisa ir para o trabalho. A mãe segura a mão dele e diz que se sente péssima por dar tanto trabalho para ele. Mas ele fala para ela não se preocupar. Ele conseguiu uma bolsa de estudos e está tudo bem. Assim que ela sair do hospital, eles vão para a praia e vai ser perfeito. Ela apenas fecha os olhos e diz que seria divertido, mas um pouco depois, ele está de volta ao trabalho, agradecendo clientes. Ele entra para falar com um deles e pergunta se a Sayaka realmente não está respondendo. Ela é aquela colega de trabalho. O cara do bigode diz que não. Parece que ela nem sequer está lendo as mensagens. Daichi acha isso estranho. Fica se perguntando se algo aconteceu também. Onde será que Gu está? O cara do bigode fala que tá no escritório do presidente Dagger. Disse que tá batendo um papo com ele e enquanto o Bu não irritar o cara, tá tudo sussa. Tranquilo, né? Aí o Bu aparece e chama pelo Daichi. Diz que ele chegou na hora certa e que o Dagger quer falar com ele, o que deixa os dois meio bolados. Aí o protagonista entra na sala, se apresenta como Daichi Enomoto e pergunta se alguém chamou por ele. O Dagger diz que quer apresentar ele a uma pessoa incrível. Um cara de terno se aproxima, diz que é um prazer conhecê-lo. E entrega um cartão de visitas com o nome Shiro Jogasaki. Ele repara que é de um escritório de advocacia. E o Dagura da cadeira fala que esse cara é um dos melhores advogados que ele conhece. Uma pessoa com quem a maioria das pessoas nem sequer tem a chance de trocar uma palavra. O Shiro senta e diz que não precisa de tantos elogios. Mas fala para o Daichi que se ele precisar de ajuda, é só entrar em contato. Dagura manda ele ir embora e o nosso protagonista, sem saber muito bem o que dizer, agradece e sai. E bem na hora que ele está fechando a porta, ele ouve alguém comentando que o garoto parece ser bem talentoso. Ele sai de lá todo sem graça, sem entender patavinas do que acabou de acontecer naquela sala. No caminho para casa, ele e Gu estão andando exaustos. Daichi pergunta ao amigo como ele resolveu aquela treta de ontem com o Dagura, e ele responde que o gerente o chamou para uns drinks, e tudo foi resolvido numa boa. Aí o celular de Daichi toca, e ele vê mensagens da Sayaka, dizendo que quer conversar com ele sobre água, e perguntando se ele poderia ir ao Grand West Hotel. Ela diz que é algo que ela quer há muito tempo, e os dois ficam ali, sem entender o que está acontecendo. Ele logo de cara diz que é provavelmente uma confissão de amor, e o nosso amigo manda ele não ser idiota, que ela não falaria uma coisa dessas do nada, né? Mas ele insiste que eles vão juntos. Aí, pra confirmar, um tempinho depois, eles chegam num hotel mega luxuoso. O Daichi nunca tinha nem chegado perto de um lugar tão chique assim. E aí a Sayaka manda uma mensagem, dizendo pra ele ir pro quarto 1015 em 10 minutos, e sozinho. O protagonista fica meio confuso, né? Mas o Gus fala que essa paquera dela tá ficando séria, que ela parece estar afim do cara. Então é melhor ele ir, né? O Daichi não sabe muito bem o que responder, mas fala que pelo menos ele tem que ir. E ele tá certo, né? Aí ele se vira rindo. O Gu pega no braço dele e fala pra esperar. Ele entrega um energético, falando que esse é dos bons. Ele sabe que o amigo não tem dormido muito, então ele vai ficar sem energia. Qual a chance de não ter nada nesse energético, hein? Fala sério, mano. Absolutamente zero, mas pra ser sincero com o Daichi, até agora ele não mostrou nenhuma maldade, né? Então parece que ele é só um amigo de verdade. E um amigo diz que é melhor ele beber agora. Senão o efeito não vai bater na hora certa. Daichi diz que faz sentido e toma o primeiro gole. Mas claro, o Gu tá com aquela cara de quem aprontou. Daichi devolve o copo, dizendo que o Gu pode beber o resto. E Gu agradece enquanto ele vai saindo. Gu diz pra ele não se preocupar, que não vai contar nada pra Setomaru, mas Daichi se afasta dizendo que não é nada disso. Ele não tem nenhum tipo de relação com aquela garota maluca. Subindo no elevador, ele tá todo confuso, sem entender do que aquele cara tava falando. Mas ele lembra que, bom, parecia ser algo sério mesmo. O que ele não entende é por que a Sayaka chamou ele pra um lugar chique desses. Será que pode ser uma confissão? Mas ele tá namorando a Sayomeru! Então não faz muito sentido, né? Mas bem naquele momento, algo começa a mudar no garoto. E ele se sente tonto quando as portas do elevador se abrem no 18º andar. Ele vê o corredor todo distorcido, em 3D e cheio de curvas. Bizarro total. Ele fica procurando as portas, tentando achar o quarto 185, quando de repente ele desmaia. Apagou. Na mesma hora, a porta se abre e alguém lá dentro olha para ele caído. Um tempo depois, Daichi está acordando no quarto. Seus braços estão todos arranhados. Ele segura a cabeça com dor. E ali do lado dele está o corpo sem vida de Sayaka tenso, com os olhos revirados, sinistro. Daichi está em choque,
cambaleia para trás e se pergunta o que ela está fazendo ali. O quarto todo está um caos, destruído. Mas claro, ele não se lembra de nada, branco total. Ele até se pergunta se fez alguma coisa ou como foi parar ali. Por que Sayaka estava morta? Por que ele estava sem roupa? Que bad trip. O que aconteceu? De repente, ele sente uma dor forte. E quando ele olha para a mão, está cheia de cortes, meu Deus. Aí, de repente, a polícia bate na porta. O coitado não tá entendendo nada, tadinho. E ainda sente um alívio de ver que alguém veio ajudar. Só que, óbvio, assim que ele abre a porta, o principal suspeito é jogado no chão sem dó. Ele vai com a cara direto no asfalto, que horror! É imobilizado ali mesmo, e a polícia já começa a revirar o apartamento. Os investigadores ficam pensando se não chegaram tarde demais. Já o Daichi, quer saber o que tá rolando. Um dos policiais manda ele parar de fingimento. E o nosso garoto tenta explicar que não tem nada a ver com isso. Que ele nem sabe o que aconteceu, gente. Mas o policial só manda ele calar a boca, que absurdo. Próxima cena. Chuva pesada. Cena na prisão, Daichi chegando. E é assim na cara dura que incriminaram o nosso menino. E lá estava ele sendo levado, que tristeza. Vendo ele ser arrastado para a prisão, olha só a cara de cínico do Kato indo lá sorrindo. Ele teve a chance de chamar um advogado. E quem ele chamou? Adivinha? O único que ele conhecia, Jogasaki. Aquele camarada amigo do presidente da Gura, da tal empresa. Ele agradece ao cara por ter vindo. E o tal Jogasaki manda um relaxa. Sei que você deve estar preocupado. Diz que vai dar uma força. Nosso amigo Daichi se emociona e fala que está contando com ele. Aí o cara começa a ler uns documentos. Enomoto Daichi, 20 anos. Naquele dia, ele foi convidado por Tanaka Sayaka para um encontro no Grand West Hotel. Depois de beberem e usarem outras coisas, tiveram uma noite caliente, digamos assim. E depois de uma discussão, ele acabou matando a moça, obviamente. Daichi dá um murro na mesa e diz que isso está longe da verdade. Jogasaki manda ele se acalmar e diz que tudo que ele está lendo é só o que a polícia acha que aconteceu. Daichi tenta explicar que não fez nada disso e que jamais faria uma coisa dessas. Pede para falar com alguns amigos, que também estão cientes da situação toda. Jogasaki diz que eles já conversaram com Kadota Gu. Não só com ele, mas também com Kento e a namorada dele, Meru. Aí o nosso camarada se lembra de Seto Meru e já saca que ela deve estar super preocupada. Sem falar que ele tem a mãe no hospital, né? Se ela descobre que ele está envolvido nessa encrenca, vai ser o fim da picada pra ela. Jogasaki pergunta se ele bebeu alguma coisa ontem à noite, porque encontraram álcool no organismo dele. Daí simplesmente diz que não se lembra de nada. Ele estava normal até chegar naquele lugar. Aí Jogasaki comenta que o pessoal do trabalho disse que, aparentemente, ele não lida muito bem com o álcool. Então, parece que é por aí mesmo. Para completar, acharam vestígios de drogas na urina dele. Aí Daichi bate na mesa de novo e se levanta, dizendo que nunca usou nada desse tipo. Jogasaki fica pedindo para ele se acalmar. Encontraram tecido com o DNA dele embaixo das unhas da garota. Ou seja, ela arranhou ele antes de morrer. O que ele acha que aconteceu é que, num momento de fúria, ele começou a estrangulá-la talvez, e ela tentou se soltar, arranhando-o. Daichi recua, dizendo que algo assim é impossível de ter acontecido. Jubeisaki diz que tudo bem. Ele pode negar, já que é um direito dele, mas ele precisa deixar claro. Se ele lutar para provar sua inocência, é quase certo que vai acabar pegando uma pena de prisão muito maior. Daichi-man, ele abaixa a cabeça, dizendo que não consegue passar por uma coisa dessas. Ele tem uma mãe doente no hospital. Ele precisava trabalhar para conseguir pagar aquele lugar. E se ele não estiver ao lado dela, ela vai ficar sozinha, cara. Que barra! A criança, tadinha, chorando e perguntando o que vai ser dela. Corta o coração. Chegando a esse ponto, pra mim não existe vingança que não seja merecida. Podia cortar os braços e as pernas, deixar só os tocos queimando no sol por 15 anos, sendo alimentado por sonda, sofrendo pra sempre. Ainda assim, no fim das contas, eu diria que eles mereceram, com certeza. Jogasaki diz que existe um jeito de ele ser solto muito mais rápido. E Dashi quer saber qual é esse jeito. O jeito, claro, é admitir que foi ele quem fez. Dachi fica em silêncio sem responder. Jogasaki pede desculpas, dizendo que mesmo que ele fosse o melhor advogado do mundo, não tem como lutar contra essa quantidade de provas. E se Daichi lutar pela sua inocência, a chance de ele ser reconhecido como inocente é extremamente baixa. Seria muito melhor confessar e demonstrar arrependimento e receber uma pena reduzida. Quem sabe até conseguir uma condicional se as coisas correrem bem. Daichi, no entanto, simplesmente entrou numa espiral de desespero, dizendo que não ia conseguir passar por isso. Para conseguir a condicional, a mãe dele teria que passar muito tempo sozinha, o que era simplesmente impossível. Próxima cena. Estamos no dia do julgamento. E cara,
Daichi confessa tudo. Ele admite que depois de ser convidado para o hotel pelo Tanaka, acabou bebendo demais e suas memórias estão todas embaralhadas. Mas ele acredita que causou a morte dela e se arrepende profundamente. Obviamente, né? Ele confessou tudo com a intenção de conseguir a condicional. Mesmo que lá no fundo ele tivesse certeza absoluta de que não tinha feito aquilo. Tudo que ele queria, no mínimo, era conseguir a condicional para visitar a mãe dele no hospital antes que algo pior acontecesse. Mas o juiz simplesmente sentenciou ele a 15 anos de prisão. Naquele momento, a expressão de Daichi caiu. Ele se vira para Jogasaki e pergunta por que não conseguiu a condicional. O cara só ajeita os óculos e solta. Que pena. Mas parece que o juiz dessa vez foi pior do que a gente imaginava. Ele esbraveja com Jogasaki, dizendo que não foi isso que combinaram. Só que o juiz manda ele calar a boca, sem dó nem piedade. Daichi não conseguia acreditar que a condicional tinha sido negada na lata. Como ele ia aguentar 15 anos trancafiado? E enquanto ele gritava que era inocente, os seguranças o arrastaram para fora. É óbvio que ele pediu um novo julgamento, né? Mas nada foi aceito e, com isso, ele foi sentenciado a 15 anos atrás das grades. Um tempo depois, numa prisão qualquer, em alguma prefeitura por aí, os caras comentam que o novato que chegou é muito esquisito e que ele passa o tempo todo falando sozinho. Tá na cara que eles estão falando do Daichi. E todo mundo diz que ele é um assassino maluco. Enfim, o nosso camarada tá lá, andando de um lado pro outro que nem um lunático, dizendo que ele não fez nada, enquanto os outros criminosos dão risada. Falando que isso é o que todo mundo ali dentro diz. Um tempo depois, lá está ele, trabalhando na prisão. Que situação, hein? Dobrando roupas e se perguntando o que ele foi fazer num lugar daqueles mobad. Ele tá revoltado porque não conseguiu ter outro julgamento, saca? E tudo porque o tal do Jogasaki nem se deu ao trabalho de ir falar com ele. Que sacanagem. Aí ele fica pensando como será que a Meru, a namorada dele, tá? E a mãe dele também. De repente, um cara mais velho do lado dele o chama e pergunta se por acaso ele não teria caído numa armação. É que ele ficou curioso com a história do garoto, né? Aí deu uma olhada no processo dele. Pelo visto, uma noite ele foi convidado para um lugar esquisito. Dormiu e, de repente, acordou do lado de uma mulher nua e morta. Daichi pergunta como o velho sabe disso tudo, e ele responde que esse não é o problema. Ele só quer saber mais detalhes dessa história. Dependendo da situação, quem sabe eles não conseguem sair daquela prisão. Tipo, óbvio, né? A expressão do Daichi muda na hora. Ele não faz ideia de quem é esse cara, nem como ele sabe do caso dele. Mas se apresenta como Kamishiro, um dos prisioneiros, obviamente. Alguém que também estava cumprindo pena por uma acusação fajuta. E que era um prazer conhecer alguém como ele. Só que Daichi vira a cara e ignora, achando tudo aquilo muito suspeito. E manda o cara parar de falar com ele, senão os guardas vão começar a encher o saco. Kamishiro responde que com certeza eles terão muito tempo para conversar. Então, quando ele se sentir à vontade, é só procurá-lo. Mais uma coisa, ele diz, é melhor ele tomar muito cuidado com o cara que cuidou do caso dele, aquele tal de Jogasaki. Pela expressão do garoto, Kamishiro já saca a parada. Parece que aquele pilantra armou pra cima de alguém de novo. Algum tempo depois, onde os presos dormem. E cara, esses bandidinhos dormem bem, hein? Olha só esse chão acolchoado. Tem até uma telinha de computador ali dentro. Que cara é esse, meu Deus? Bora pra Ásia cometer um crime. Ir pra cadeia. Lá o negócio é bom demais, camarada. Tô brincando, galera. Nem pensem nisso por um segundo, hein? Pelo amor de Deus. Dati agora tá se perguntando por que o cara mencionou Jovisaki, né? Já era pra você ter sacado a parada, meu. Tá na cara que o sujeito passou a perna nele. Mas olhando pela janela, a única coisa que ele consegue pensar é na mãe e no Mário. Ele queria saber o que eles estavam fazendo, como eles estavam e se estavam preocupados com ele. Próxima cena, pessoal. Sangue voando pra todo lado, que loucura. Uns caras dando uma surra em outro, perguntando onde foi parar a valentia de alguns minutos atrás. E não é só um, é uma galera em cima do cara. Aquela ideia de ir pra uma prisão na Ásia. Esqueçam! Cancelem tudo, vendam as passagens, galera. A gente não vai mais. Os caras estão lá, coitados, quebrando a cara na parede, enquanto o resto tá quase morto no chão. Aí, chega um cara e fala pro Rudi que eles conseguiram umas informações sobre o cara novo. O sujeito, de repente, fecha a mão com força e soca um móvel. Quebra tudo. Eles falam que vão conversar com o cara amanhã, no jardim. Vão se encontrar cara a cara no dia seguinte, debaixo do sol rachando. Lá tá o nosso garoto, fazendo barra. Caindo no chão todo torto. 3 era o limite
limite dele, até que um cara aparece por trás. Chama ele pedindo ajuda pra mover uns equipamentos. O Daichi, na maior boa vontade, topa na hora. Mas de canto, o Kamashiro tá de olho em tudo. Na cara que ele tava sendo levado pra ficar frente a frente com o Rudy. Na real, nessa hora eu tinha me confundido todo. O Daichi se assusta e vira, querendo saber o que tá rolando. Só que nessa hora, o cara chega, pega ele pelo pescoço e pergunta sem rodeios se ele também curte matar gente desse jeito. Dexy tenta explicar, desesperado, que ele não fez nada. Que tudo não passa de uma acusação fajuta. Mas o cara ignora, dizendo que é sempre a mesma ladainha. E, pra provar, manda um socão no estômago que parece um tiro de canhão. Nosso garoto vai pro chão se contorcendo de dor. Aí vem a cereja do bolo! Um chute na cabeça, estilo Cristiano Ronaldo mandando uma bicicleta. Rugi solta que ele também é um cara mau. E pra ser sincero, ele até que curtiu o que Daichi fez. E é justamente por isso que ele tá louco pra acabar com ele agora mesmo. Mais um canhão na cara. Que horror. Os amigos do cara só comentam que o Rudy fica assustador quando tá bravo. Nesse ritmo, o garoto que acabou de chegar ali não ia durar muito. Nosso garoto tá todo arrebentado. E Rudy diz que, no mínimo, sente pena dos pais do garoto. Daichi, obviamente, já estava quase apagando. Sem nem entender direito o que eles estavam falando, um deles se aproxima e solta que lá fora a mídia tá causando o maior rebuliço. Aparentemente saiu umas notícias de que a mãe do assassino morreu de choque ao saber do caso. Que o filho dela estava envolvido, saca? A mãe do nosso camarada morreu, bicho! E agora ele tá se perguntando o que fez pra merecer isso. Ele volta a se perguntar por que a Sayaka ligou pra ele naquele dia. Ou porque o Joe Visaki disse pra ele confessar que ele ia conseguir liberdade condicional. Ele só confessou pra poder voltar pra perto da mãe dele. Entende? Mas esse foi um crime que ele não cometeu! De repente, ele solta um som esquisito. Se levanta e todo mundo fica sem entender nada. Naquele momento, o Daichi não tava nem aí pra mais nada. Tudo tinha perdido o sentido, cara. O coração dele tava sendo tomado por um sentimento sombrio. A galera ficou toda tensa, com medo de que ele realmente tivesse coragem de fazer alguma besteira. E o Ruji só fica ali, olhando. O moleque tava rindo e chorando ao mesmo tempo, com um turbilhão de emoções à flor da pele. Ele estica o braço e acerta um soco bem na cara dele. Cara, a partir desse momento, ele se deixou consumir pela fúria. Enquanto socava o Ruji, ele teve uma alucinação com a mãe dele. Ela chamava o nome dele e dizia para ele ter uma vida boa. E então ela foi embora, enquanto ele perguntava por que eles não tinham ido ver o castelo. Ele insiste e a chama, mas ela continua se afastando. Próxima cena. Ela acorda toda enfaixada no hospital, chamando pelo nome dele. É óbvio que tudo aquilo foi só um sonho. E o médico aparece dizendo que ela finalmente acordou. E lá estava o nosso garoto na enfermaria, lado a lado com o Kamishiro, que estava lendo um livro tranquilamente. Ele ri, dizendo que o Daichi ficou maluco e até socou os guardas na cara. Daichi está meio perdido, querendo saber o que aconteceu com Ruji, aquele que deu uma surra nele mais cedo. Kamishiro fala para ele não se preocupar. Ele está na solitária, já que causou um grande problema recentemente. O médico ali perto comenta que Daichi teve sorte de ele ter chegado a tempo e que seus ferimentos foram bem sérios. Aí Kamishiro deixa claro que ele também se machucou, dando a entender que está ali para conversar com o nosso garoto e que agora eles são amigos. Não só amigos, eles também compartilham a mesma sentença injusta. Daichi se lembra do que aquele cara falou antes e o que ele disse sobre Jogasaki e pergunta se ele realmente acredita que é inocente. Kamishiro responde que já viu muita gente e não vê em Daichi alguém que seria capaz de matar daquele jeito e avisa que o julgamento em que ele se meteu foi claramente uma armação. Confuso, Betty pergunta por que fariam uma coisa dessas com ele. Mas bem nessa hora, alguém abre a porta e diz que precisa falar com Kamishiro. Jindai, o velhinho, se levanta dizendo que eles conversam depois. Mas antes de sair, ele manda essa pro nosso garoto. Para conseguir o que você quer às vezes, você tem que estar pronto para abrir mão de algo. De valor equivalente, claro. Aí ela fica pensando no que ele quis dizer e pergunta pro cara. O que dá pra conseguir se você entregar tudo? Kamashiro não responde. Só levanta e diz que é melhor ele ir descansar um pouco lá fora. O cara que chamou ele comenta. Estranho ver você interessado em outro detento. O velho mostra o braço, todo arrepiado, e diz que, pelo olhar do garoto, talvez ele tenha potencial. Alguns dias se passam. Uma bola bate na parede, volta pra mão de Kamoshiro.
É Daichi com uma expressão completamente diferente no rosto. O velho simplesmente pergunta se ele precisa de algo. O protagonista pergunta: No? qual é o lance de sair desse lugar? Kamishiro responde que é óbvio, pela própria palavra. É exatamente o que ele está pensando. Daichi quer saber o que eles vão fazer. Um advogado esperto desses que sabem das coisas? Ou será que ele está falando em ajudar o cara a fugir de verdade? Kamishiro diz que não vai dar detalhes por enquanto, só quando tiver certeza de que Daichi está levando a coisa a sério. Daichi pergunta o que ele tem que fazer para provar isso. O velho se levanta, tira os óculos e manda a real. O que você vai fazer quando sair daqui? Daichi percebe que a vibe do cara mudou completamente e começa a se fazer essas perguntas. Ele foi expulso da faculdade, óbvio, por causa daquele incidente. Não tem notícias da ex-namorada e nem do tal de Kodoko. Se a mãe dele realmente morreu, não sobrou nada esperando por ele. Literalmente nada. E tudo por causa daquela merda daquele incidente. Aí ele solta. Tem alguém lá fora que matou uma garota que ele conhecia e jogou a culpa toda nas costas dele. Por causa dessa armação, a mãe dele morreu. Então, no minuto em que ele botar o pé pra fora dali, ele vai caçar o verdadeiro culpado e se vingar. Óbvio, pelas próprias mãos. Kemashiro pergunta se ele está pronto para abrir mão de tudo por essa vingança. Só que Daichi questiona. Tudo ok, afinal? No fim das contas, ele não tinha nada. O velho diz que isso significa que eles são iguais, também. Pessoas que tiveram tudo tirado. Por outro lado, ele ainda tem umas criptomoedas escondidas em um certo lugar. Se a determinação do garoto for mesmo de verdade, ele vai tirá-lo de lá. E vai receber todos aqueles 50 bilhões em criptomoedas. Guardados, sei lá onde, do lado de fora. Escondidos em um lugar secreto. Daichi fica em silêncio por um segundo e diz que não acredita nisso. Mas o velho o interrompe e diz: ele sabe que ninguém acreditaria. Essa é a reação normal e tudo bem. Mas quando o garoto mudar de ideia, é só vir conversar com ele. E que ele saiba que essa prisão tem uma biblioteca. Na segunda prateleira, naquela fileira mais perto da janela, tem um livro bem interessante do lado direito. Ele tem uma capa toda preta. E o velho acha que seria uma boa leitura para o garoto. Dito isso, o velhote se mandou. Outros presos chegaram perto e perguntaram se ele conhecia Kamishiro Jindai. Nosso garoto disse que não muito. E um deles o avisou para tomar cuidado, porque aquele cara é mestre em enganar as pessoas. Aparentemente, ele foi pego em um esquema de fraude e assassinato em grande escala. E também estava envolvido com gangues e a Yakuza. Dashigo está tentando descobrir por si mesmo quem esse cara realmente é. Próxima cena. Ele está chegando na biblioteca. Ninguém ali parecia muito interessado em estudar. E a única pessoa que estava ali era um cara lendo um livro. Ele vai até o lugar que o cara tinha indicado, sem pestanejar. E lá encontra o livro de capa preta, certinho como combinado. Mas quando ele abre a primeira página, tinha outro livretô ali dentro. Olha só. E na capa, dava pra ver a famosa logo da Corporação Gênesis. Impressionante. A empresa do bilionário, conhecido por seus métodos nada convencionais. Dex ficou confuso, sem entender o que aquilo estava fazendo ali, pra ser sincero. E a partir desse dia, sempre que tinha um tempo livre, ele voltava a ler o tal livreto. Uma semana se passou voando. Ele estava lá, deitado na sua cela, quando sentiu alguma coisa se aproximando e se sentou na hora. Meu Deus, era aquele maluco! Kamishiro já estava sentado bem ali na frente dele, como se nada fosse demais. Dashi, claro, ficou totalmente sem entender a situação, querendo saber como aquele cara tinha aparecido ali do nada, afinal de contas. Para completar, ninguém nem sequer acordou com a chegada dele. Kamishiro, então, revela que pediu aos guardas para darem um jeito de fazer os outros dormirem profundamente. Dete, claro, ficou apavorado na hora com essa revelação, querendo saber quem diabos era aquele cara, afinal. Mas o sujeito só pergunta se ele leu o livro, simples assim. Nosso amigo, então, solta a bomba. Diz que agora sabe que o verdadeiro nome dele é Kosu Jindai, o cara mais jovem a comandar uma empresa de capital aberto. Um executivo do mundo dos negócios considerado meio que um maníaco. Um homem que também matou uma mulher e depois perdeu tudo. Kamashiro confirma. Ele diz que já ouviu essa história, então se levanta e fala: vou perguntar de novo sobre essa vingança que você tanto quer. Ele estava ou não disposto a abrir mão de tudo. Agora que o nosso protagonista sabe quem é esse sujeito. É um plano quase inacreditável. Seja lá o que for, pode não fazer sentido de primeira. Mas de alguma forma, ele se infiltrou na cela e ninguém ligou. Uma coisa era certa. Esse cara tinha poder dentro daquele lugar. E Daichi, se sentindo sem esperança, diz: já não importa mais. Tudo significa o mesmo que nada para ele. E é por isso que, se ele pudesse se vingar de quem o colocou naquele lugar, ele faria qualquer coisa. O cara responde na hora: beleza, então.
e a primeira missão seria dada. Ele tinha que se aproximar de uma certa pessoa naquela prisão. Na outra cela, a galera toda apavorada. E cara, por que tem sangue no chão e um cara com as calças arriadas? Que sinistro! Que lugar bizarro, e ainda tem um maluco no meio dessa confusão toda. É só de olhar pra ele. Já dá pra sacar, né? Esse aí é o mais perigoso da parada. E pelo visto, é o Daichi quem vai ter que se aproximar dele. Daichi. Desiste dessa vingança, cara. Aí que tá. A gente vê outro cara encarando esse lunático de frente, dizendo pra ele não subestimar e partindo pra cima com um soco. Só que o doidão agarra o braço dele, joga o cara de costas no chão e o pobre coitado desmaia na hora. Esse lutador da Deep Web, conhecido como Kazuki, chega a dizer que os presos de hoje em dia não fazem muito o tipo dele, que isso foi mais um ótimo treino, pra variar. E bem nessa hora, olha quem aparece na frente dele. Mano, Kemashiro dando os parabéns pra ele, falando que o golpe foi incrível. Nessa hora, ele tira o cara da cela sem pensar duas vezes, já chega sorrindo, o chamando de presidente, e ainda pergunta se ele estava assistindo. Diz que até ficou meio sem graça com a situação, mas aí que ele finalmente nota a presença do nosso camarada na sala e pergunta quem é ele. Nosso amigo se apresenta dizendo: prazer em conhecê-lo, mas... cara, Kazuki fica olhando pra ele, meio hesitante. Mas logo fica vermelho, morrendo de vergonha. Se apresenta também e diz que o prazer é todo dele em conhecê-lo. Parece que finalmente surgiu mais uma pessoa em comum naquele lugar. Kemashiro diz que tem uma pergunta pra fazer. E Kazuki, sem pestanejar, diz que responde qualquer coisa que ele quiser saber. Até que o velho menciona que a pergunta é sobre gelo. Ele quer saber qual é a rota de aquisição dessas coisas. Essa é a informação que ele está buscando. De repente, Kazuki se vira e diz que se o assunto é esse, é melhor perguntar para outra pessoa. Mas não sem antes dizer até mais. Ele quer trocar uma ideia com Daichi Yamamoto. Cara, eu te falei pra correr. Nosso garoto tá curioso pra saber quem é esse maluco. Aí o Kamishiro manda a real. O cara é um ex-detetive. Nosso garoto fica de cara. E o cara ainda complementa que, obviamente, ele era um detetive super corrupto. Claro que o cara era talentoso, mas era daquele tipo que bebia pra caramba, brigava, saía na mão para conseguir informações. Não hesitava em se juntar com membros de gangues ou qualquer tipo de grupo criminoso. E parece que em uma dessas paradas ele acabou do lado perdedor da história. E foi assim que ele veio parar nesse lugar. Daichi então pergunta que história é essa de Ice que eles estavam comentando. Kamishiro explica que é uma droga que mistura várias anfetaminas, morfina e um monte de outras coisas. E para completar, no caso que Dashi Enomoto estava envolvido, a mesma droga foi encontrada no corpo da garota. Ele pergunta se essa informação é secreta, tá ligado? Porque nem pra ele tinham contado ainda, que parada. E o cara manda que, por enquanto, é meu camarada. Lembrando aqui da coitada da Sayaka, que mandou um beijo pra ele, dizendo que ia recompensá-lo, tadinha, viu? Apareceu na história só pra morrer. Que barra. Aí o Dashi já manda o Kamishiro explicar logo que a missão era basicamente se aproximar desse tal de Kazuki. O cara confirma que precisam juntar informações sobre essa tal de Ice, entender toda a parada e, de alguma forma, trazer o Kazuki pro lado deles. Se tudo desse certo, ele ia falar sobre o resto do plano e o resto do caso do Daichi. Daichi tá focado agora, né? Mas nem imagina o que tá esperando por ele. Olha que cara estranho, tô te falando. É o Didi, é o Kazuka da galera da prisão. Olha só! É melhor correrem, crianças. Ele tava lá, tranquilão, se barbeando, quando o Daichi chegou e sentou do lado, e já foi logo dizendo que tinha um favor para pedir. Chegou a dizer que, se o Kazuki escutasse, ele ganharia uma recompensa, sei lá o quê. O que você tá fazendo aí, Daichi? Você não tá entendendo nada, explica isso pra gente. Até o Kazuki, coitado, que normalmente é o mais doido da turma, tava todo assustado, dizendo que a molecada de hoje em dia não tem mais limites. Mas bem na hora que ele ia perguntar alguma coisa, chegou um guarda e mandou os dois calarem a boca. Aí a Anna Miller disse, beleza, e avisou que eles se falariam depois. Ele se levantou e, estranhamente, cara, o Kazuki viu algo nele que o assustou de verdade. O cara chegou a dizer que uma coisa dessas deveria ser ilegal, mano. Ele tá só olhando pro nosso camarada e pensando, é impossível que alguém com essa carinha de anjo esteja escondendo um Magnum, meu Deus. O que eu tô lendo? E ele manda o nosso camarada ir logo perguntando o que quer que seja. E aí, pra completar a bizarrice, o Daichi pede pra ele fechar os olhos. Kazuki no seu modo esquisito de sempre. Joe Gazaki levanta a cabeça e diz que finalmente eles não têm mais nada a temer. E resolve fechar os olhos, imaginando o que vai rolar. Na cabeça dele talvez esteja prestes a rolar um beijo, quem sabe? O garoto não consegue resistir àquele rosto perfeito que ele tem. Talvez eles devessem fazer algo do tipo e acabarem juntos numa solitária, imagine só. Seria romântico. Ele solta, pensando alto, que ao invés de uma princesa,
Como o nosso garoto aí, ele prefere uma mulher que seja mais tipo uma rainha. Mas de repente, a fantasia dele é interrompida quando Daichi manda ele abrir os olhos de uma vez. Assim que ele abre, percebe que o lugar está completamente vazio. E ali mesmo, ele tem certeza que isso é coisa daquele maldito do Kamishiro, comprando não só os presos, mas também os guardas. Só alguém como ele teria cacife para fazer uma parada dessas. Daichi simplifica, dizendo que quer a informação. Kazuki tem tudo que se refere à droga Ice. Ele explica que não está perguntando por mera curiosidade, mas porque o incidente em que ele se envolveu está ligado a essa parada. E essa droga pode ter matado alguém. Ele agora está cara a cara, dizendo que precisa de ajuda para descobrir quem está vendendo. Mas claro, Kazuki só dá risada e pergunta o que acontece se ele se recusar. Aí o Mandaichi saca uma navalha, coloca no pescoço dele e diz que ele pode acabar morrendo de hemorragia. Mas Kazuki nem se abala e só pergunta: onde essa princesinha aprendeu a falar essas coisas? Nosso garoto diz que não quer que as coisas terminem assim, mas do nada, o cara agarra o braço dele na direção oposta, antes que ele possa fazer qualquer coisa. O cara o agarra pelo pescoço e o joga de cara no chão. Agora tô com medo do que esse lunático vai fazer, ele diz. Daichi não deveria brincar assim com um adulto que tem um coração puro. Mas aí Kazuki repara em duas pintas atrás da orelha de Daichi e diz: interessante. Mas antes que ele possa terminar a frase, Mandaichi vira e acerta um golpe bem no ponto fraco. O cara tá gemendo, vira e tenta chutar a cara dele. Mas, mesmo assim, Daichi consegue desviar. Todo trêmulo, o esquisitão. Kazuki diz que essa parada de misoquismo não é muito a praia dele, sacou? Mas o Daichi não tá pra brincadeira, não mesmo. E lá vai ele de novo, sacando a navalha, avisando que tá disposto a tudo por vingança, tá ligado? O cara dá uma risada e diz que só de olhar nos olhos dele, dá pra ver que o Daichi foi um garoto muito protegido, boyzinho. E claro, isso só deixa o cara mais pirado ainda. Falando que gosta ainda mais de garotas assim, tipo princesinhas. Lá fora, a galera tá perguntando pro Kamishiro até quando isso vai durar. Se pegassem eles fazendo uma parada dessas, iam perder o emprego. Kamishiro diz que prometeu 5 minutos pro garoto. E mesmo que o cara fosse demitido, ia fazer grana suficiente de volta no banheiro? Que tenso. Os dois estavam se preparando pro duelo. E o Daichi tá lá de novo, insistindo. Só me dá a informação, cara! Mas óbvio, Kazuki diz que informação não é de graça. E ele quer saber o que ganha em troca. Daichi só diz que o plano dele é sair dessa prisão e se vingar da pessoa que armou pra ele. Depois disso, ele pode fazer o que quiser com o garoto. Kazuki diz que ouviu dizer que o garoto pegou 15 anos por assassinato. Mas aparentemente, agora o presidente está do lado dele. Ele acha que é bonitinho. Tipo, alguém que promete pagar as contas depois de ganhar na loteria, sabe? Na cabeça dele, o moleque não tem a menor chance. Foi aí que Daichi corta o próprio braço e diz que é um pacto de sangue. Naquele momento, Kazuki enxerga a tristeza dele por trás de toda aquela fúria. Ele se emociona de novo, se ajoelha e diz que se Daichi está falando sério mesmo. Beleza! Ele jura que vai ajudar também, mas de repente ele lambe o sangue, dizendo que memorizou o gosto. Aí, ele muda de assunto e fala que também tem suas próprias cicatrizes. Mostra as costas e diz que dessa aqui, ele tinha certeza que não ia escapar. Ele estava fechando um negócio numa boate, quando de repente um dos fornecedores fez isso nas costas dele. Esse fornecedor, justamente o mesmo gelo que Daichi está procurando. Essa boate provavelmente ainda existe em algum lugar. Alguém lá dentro deve saber o que ele precisa investigar. Daichi pega a mão dele e agradece, dizendo que ele ajudou muito, enquanto aquele maluco está todo emocionado de novo. De repente, um guarda aparece perguntando o que os dois estão fazendo. Os dois são jogados no chão, e os guardas começam a revistar a área. Kazuki olha para o nosso garoto e diz que eles vão se encontrar de novo em algum momento. Nosso querido Daichi foi jogado em uma solitária, com uma camisa de força. Que droga, cara. E a comida dele é jogada pela porta como se fosse lixo. Pô, isso já é sacanagem, hein? Mas Daichi não ligava pra nada disso. 2 semanas de sofrimento não eram nada comparadas a 15 anos naquele lugar. Ele precisava de energia e não podia fraquejar. E é por isso que, ele comeu do chão sem pensar 2 vezes. Para conseguir a vingança que tanto sonhava. Ele rastejaria pelo chão do mundo inteiro. 2 semanas depois, a porta se abre com estrondo e alguém manda ele parar de agir daquele jeito. Daichi só diz que achou que a solitária tinha terminado antes, sabe? Aí o Kemashiro responde que ele tem lá suas influências, né? Mas que também não é o dono do pedaço, né, gente? Metade dos guardas, incluindo os chefões, obviamente não estão sob o controle dele. O máximo que ele conseguiu foi colocar os dois na mesma cela.
ela. Foi o melhor que ele pôde fazer, Deku. Aí o Deku senta do lado dele e diz que pensou muito na solitária sobre o caso dele e sobre o Kamashiro, viu? E que acha que tá na hora de ele ouvir um pouco sobre o caso do Kamishiro e como eles vão sair dessa prisão, combinado? Senão, ele não vai compartilhar as informações sobre gelo que conseguiu com o Kazuki, o velhote. Aí o Kamashiro pergunta se ele já não tem uma boa ideia de quem o incriminou. O Dachi diz que não tem 100% de certeza não, mas que o Kadobi não sai da cabeça dele. Junto com aquele cara do bar e o maldito do Jogasaki. O Kamashiro simplesmente diz que a intuição dele está correta. O problema é que o inimigo é poderoso e só escapar desse lugar não seria o suficiente para se vingar. É por isso que ele vai se certificar de que o garoto tenha as armas para conseguir o que quer. Daichi pergunta se ele está falando daquelas criptomoedas ou algo do tipo. Kenshiro diz que, antes de tudo, ele quer saber mais sobre a noite do incidente. E assim, os dois ficam conversando por um bom tempo. Kenshiro pergunta se, naquele dia, depois de sair do bar, ele foi chamado pela vítima para ir ao hotel. E ao chegar lá, o cara que trabalhava com ele, que supostamente era um amigo, ofereceu a ele uma bebida e pouco depois ele apagou. Daichi diz que essa parte da bebida batizada é só uma suspeita. Mas ele se lembra que Kodó entregou a bebida para ele e pareceu pedir metade dela de volta. E além disso, ele não consegue imaginar outra forma de algo assim ter acontecido. Kamishiro pergunta se o resultado disso tudo foi ele ter acordado mais tarde na cama e logo depois a polícia ter aparecido. Nosso garoto diz que sim. E o velho diz que essa coincidência é forçada demais. Aí o Daichi explica que tinha conhecido o Jogasaki pouco antes e foi por isso que ligou para ele. Era o único advogado que ele conhecia. O velhote diz que entende a situação. Jogasaki o fez seguir o caminho de confessar a culpa. Agora a questão é, quem liga esse amigo dele ao advogado? Daichi sabe muito bem que é aquele maldito presidente da guerra, o cara que apresentou o Jobasaki a ele, e que se comportava de maneira horrível perto de mulheres. Na hora ele já solta. Aquele desgraçado matou a Sayaka e usou o Kado para colocar a culpa nele. E obviamente, provavelmente também comprou o Joe Bezaki para ser advogado. Kamishiro diz que mesmo sem nenhuma prova, ele tem certeza que esses três armaram para o garoto. Becky só consegue pensar em como vai ter que passar 15 anos naquele lugar, por um crime que não cometeu, tudo por causa daqueles três. O moleque começa a coçar o próprio pescoço, entrando numa espiral de loucura, até que o cara manda ele se acalmar um pouco, relembrando o que ele precisa manter a esperança acesa, porque a doce vingança está chegando. Pode apostar, Daichi manda ele entregar os 50 bilhões de uma vez sem mais enrolação e garante que vai pessoalmente fazer aqueles caras conhecerem o inferno. Mas Kamishiro suspira e diz que não dá pra ter pressa, não é assim que a banda toca. Para esse plano funcionar, precisa de um preparo sinistro e da oportunidade perfeita, sem margem para erro. No mínimo, vai levar mais uns 2 anos, pra ser realista. Mesmo que ele tivesse toda essa grana na mão agora, não ia adiantar nada se não soubesse como usá-la, concorda? O que o garoto precisa desesperadamente agora é de conhecimento, a chave do sucesso. Ele pega o Conde de Monte Cristo da estante e manda essa. Tem uma frase lá: espere e tenha esperança até que a oportunidade perfeita se apresente. Ele ia passar todo o conhecimento necessário para Daichi, sem esconder o jogo. Já na biblioteca, a primeira coisa que eles iam estudar, pode acreditar, tá pensando que vai ser luta, soco, chute e tiroteio? Negativo, garoto. Eles vão começar com economia para ter base. Daichi só segue os conselhos de Jin Dai, confia no processo, já que ele parece estar bem por dentro das coisas. E o veterano diz que vai começar ensinando-o a ler um livro de verdade. Você precisa passar os olhos por todo o conteúdo rapidamente. Nem precisa entender nada de primeira. Velocidade é o mais importante. E foi assim que Daichi começou, devorando tudo que tinha naquele lugar. Dia e noite, meu camarada. Ele tá na cadeia. E ler livros é a única coisa que ele realmente pode fazer. Mas o garoto tá sendo produtivo, viu? Enquanto lê, ele também tá mandando flexões com uma mão só, virando as páginas ao mesmo tempo. Só que aí, quando a energia acaba, é óbvio que ele capota de cara no chão. Kamashiro pergunta o que ele está fazendo. E o nosso garoto explica que está memorizando dados da empresa. Do jeito que mandaram, né? O problema é que são mais de 4.000 deles. Então tá demorando. O cara dá uma risada e diz, é muita loucura fazer uma coisa dessas enquanto faz flexões. Daichi diz, a ficha caiu de vez pra ele quando perdeu um Roji depois de apanhar. E também quando lutou contra o Kazuki. Sem força suficiente, não dá pra peitar ninguém. Ele tem certeza que só o conhecimento não vai bastar. Precisa do tipo certo de força pra usar o conhecimento que tá adquirindo. O velho diz que ele tá começando a sacar a parada toda. A essência de sobreviver nesse mundo cão. Aí ele se levanta e manda um beleza.
Você já pegou a visão da economia. Agora vai aprender a arte da manipulação. Lá no pátio da prisão, tem um cara de cabelo verde se enrolando num casaco. O nome dele é Taco. E o Daichi chega pra trocar uma ideia. O cara se assusta e dá uns passos pra trás, mas o nosso garoto só pede pra sentar do lado dele, sorrindo. Se apresenta como Enomoto Daichi e pergunta se o cara é o tal do Taco. O cara fica todo sem graça, querendo saber como é que eles sabem o nome dele. Nosso garoto diz que foi só porque ouviu um guarda chamando o moleque, até meio sem graça. Ele diz que sabe que o nome é esquisito e que o pessoal zoa ele por causa disso. Além disso, ele não curte muito falar. Mas o Daichi diz que, na real, achou o nome dele maneiro. E também que queria saber um pouco mais sobre quem ele era. Por incrível que pareça, o garoto, todo fofo e tímido, conta que foi preso por manipular o mercado de ações. E agora vai ter que passar um tempão ali. O problema é que ele não se dá bem com as pessoas. Daichi diz pra ele relaxar que, afinal, eles pareciam ter a mesma idade. E que podiam ser amigos. Eles continuam conversando e, obviamente... Então, galera, isso aqui é parte do treinamento de manipulador do Daichi. E Kamishiro o elogia, dizendo que ele se saiu muito bem para a primeira vez. Arboy repete uma das regras. Ouvir 70%, falar só 30%. Fazer contato visual só quando for perguntar algo. Sempre elogiar. Ele fez exatamente tudo isso, e foi assim, meio sem querer, que ele conseguiu virar amigo do Taco. Kamishiro diz que pode parecer simples, mas com a maioria das pessoas não é tão fácil assim, não. O garoto tinha o jeito certo, a personalidade que cativa. Nosso amigo mal percebe, talvez esteja caindo no conto do vigário sem nem se dar conta. E o nosso camarada comenta que o Taco parece ser um cara esperto, né? Que manja muito do mercado de ações, pelo jeito. Kamishiro solta que, nesse caso, eles deveriam convidar o garoto para estudar esse assunto junto com eles. Daichi pergunta se ele era bom mesmo assim, a ponto deles precisarem aprender algo com ele. O velho manda um sim, sem rodeios. Ele era bem conhecido no ramo, sabia das coisas. Mas essa não era a única razão, não mesmo. Daichi precisava entender uma coisa. O objetivo que ele almejava era impossível de alcançar sozinho. Ele ia precisar de aliados, parceiros nessa jornada. E, em troca, ele precisaria de poder e charme para manter esse tipo de gente por perto. Mas uma coisa o velho admite. O moleque tinha talento, aí o Daichi agradece. Mas quer saber por que ele estava sendo tão legal assim? Qual era o interesse? O velho manda ele tentar adivinhar. E o nosso protagonista solta. Talvez ele precise de gente para ajudá-lo a escapar desse lugar. Que ele provavelmente está numa situação parecida com a do Daichi e quer dar o fora dali. O velho diz que não é um palpite ruim, mas o Daichi corta ele e diz que, por outro lado, ele não se importa se estiverem usando ele. Que ele venderia a alma pro diabo se isso significasse ter ajuda para se vingar. Kamashiro manda ele não ficar tão ansioso. Que tudo seria ensinado depois que ele se formasse na escola dele. E com isso, ele se levanta e sai da mesa, deixando o Daichi meio confuso. Os dias foram passando, e o protagonista foi aprendendo cada vez mais com o Kamishiro. Durante o dia, lá estavam eles, os três na biblioteca. Taco falando sobre gráficos de velas, lei de investimentos, como entender o mercado e toda essa parada. E o nosso garoto parecia interessado, hein? Querendo aprender tudo sobre os concorrentes. Até o Kamishiro entrou na onda. Disse que ele tinha um baita faro para escolher as empresas certas. À noite você pensa que eles dão um tempo, né? Que nada. De jeito nenhum. Ele tá lá grudado no velho, que agora tá falando sobre política e uns padrões lá. Mesmo quando o Daichi tava se exercitando, cara, lá estava o velho nas costas dele. Dessa vez ensinando inglês. Ele joga um livro com 3.000 palavras de vocabulário, dizendo que não é o melhor lugar para aprender. Mas é o que eles têm, e claro... Todo dia o Daichi nunca faltava ao seu treinamento físico. E agora, cara? Ele tá fazendo 19 barras, hein? O moleque só fazia 3 antes. E assim o tempo foi passando. As árvores verdes ficaram amarelas e então a neve começou a cair. É isso que eu entendo sobre as estações. E agora, um tempinho depois, nosso pupilo tá mandando ver em 47 barras com uma mão só, acredita? Que loucura, bicho! O cara tá levitando enquanto lê. Mandou 50, meu. Taka tava ali do lado, falando que o Daichi ficou forte pra caramba. O moleque tava parecendo um Max Steel. E o Daichi só pergunta se o amigo acha mesmo. Todo mundo treinando e um pouco depois ele pergunta pro velho qual é a parada de ter uma mulher. Kamishiro explica que se ele tivesse uma mulher ao lado dele, as coisas seriam bem mais fáceis. Nosso garoto, meio sem jeito, menciona que já teve uma namorada. Kamishiro diz que isso não importa. Ele é bonito o suficiente pra arrumar outra. O único problema é que ele é bonzinho demais e precisa aprender um pouco mais sobre como fazer as coisas acontecerem. Dito isso, ele coloca a mão no ombro do nosso garoto
garoto. E diz que quando ele estiver bebendo com uma mulher, é só fazer isso, cara. Ele puxa o rapaz pra perto, cochicha algo no ouvido dele. E o nosso garoto cora um pouco, curioso pra saber se essa parada funciona mesmo. Ah, seu rico. O velho acabou de revelar um segredo em voz escrita pra gente também. Dati quer saber se funciona. E o velho manda ele descobrir sozinho. Tentando, mas garante que o garoto se daria bem com as garotas, já que era tão dedicado à mãe dele. Dati, confuso, quer saber o que uma coisa tem a ver com a outra. O velho faz uma suposição meio bizarra. Pergunta como ele a trataria se voltasse no tempo e saísse num encontro com a própria mãe. Dati fica lá de novo sem entender nada, sem sacar que maluquice é essa que o velho tá falando. Aí o nosso garoto se lembra da mídia chamando ela de a mulher que morreu de choque com o que aconteceu com o filho. E Kamishiro só diz que tem certeza que ela era uma boa mãe. A pessoa que Daichi se tornou é resultado de quem o criou. Um pouco sem graça, Daichi diz que não tem tanta certeza disso. Aí Kamishiro comenta que acredita que existe vida após a morte. E é por isso que quando o Dati sair desse lugar, ele deveria ir visitar o túmulo dela. Ele tem certeza de que ela ainda está esperando por ele. O Daichi está todo emocionado, chorando, mas eu não sei por quê. Ainda acho que aquele velho só está manipulando nosso garoto. Então, não sei se acho isso fofo ou suspeito. Pelo menos, podemos sempre admirar nosso garoto, treinando com um abdômen trincado e 300 quilos de músculo. Né, cara? Aí, bam! Kamishiro aparece de novo, elogiando ele. Ele aponta para um cara ali perto e pergunta se ele está vendo aquele cara bonito e magro ali. Daichi só diz que sim. E Kamishiro diz que aquele é o ex-apresentador de TV chamado Haruki. Quando a hora for certa, nosso garoto deveria começar a se aproximar dele e observá-lo com cuidado. Ele vai se tornar um aliado extremamente importante para escapar daquele lugar. Nesse momento, um guarda aparece e diz que o detento Medio 34 tem uma visita. Daichi, obviamente, está confuso. Que viria visitá-lo depois de tanto tempo. Eu imaginei que fosse um amigo, um vilão, algo do tipo. Mas que nada, é um tal de Yamashita, um cara que trabalha no departamento de investigação criminal da polícia. Daichi manda um oi, se senta e pergunta o que ele pode fazer pelos dois. Antes mesmo do cara responder, ele pergunta, todo animadinho, se eles estão planejando reabrir a investigação do caso dele. Meio sem graça, o gordinho pede para ele se acalmar. Eles nem foram lá para falar do caso dele. Eles querem saber sobre um tal de Kamishiro Jindai. Antes de começar a conversa, ele pede para fumar. E o nosso camarada diz pra ele ficar à vontade. Enquanto acende o cigarro, o gordinho pergunta se ele é próximo de Kamishiro Jinji. Daqui diz que eles estão na mesma cela, então eles conversam, né? Aí o Imashi explica que aquele cara não foi preso só por assassinato, mas também por um baita crime financeiro. Daqueles de fazer o cara perder o sono. Ele foi trancafiado com uma pena absurda de deixar qualquer um de cabelo em pé. E parece que andaram bisbilhotando sobre uma grana que ele escondeu por aí. Daí te saca direitinho do que ele tá falando, né? As tais criptomoedas que o sujeito mencionou e Yamashita joga limpo. Sem rodeios. O que eles querem, no fundo, é que o garoto descubra onde a grana tá escondida. Daichi pergunta se eles querem que ele vire espião. Tipo filme de Hollywood. E o cara desconversa. Diz que não é bem espionagem. Ele seria só alguém colaborando com eles, dando uma mãozinha. Seria uma baita ajuda pro Ministério da Justiça, imagina só! E eles dariam a ele uma recompensa à altura, daquelas que a gente não esquece. Chegam a mencionar que talvez, quem sabe, uma soltura antecipada possa rolar. Naquela hora, ainda faltavam 10 anos pro Daichi sair da cadeia. Uma eternidade. Ou seja, já se passaram 5 anos, bicho. Como o tempo voa. E o pior de tudo é que, depois de todo esse tempo, aquele maldito do Kamishiro Jindai ainda é um completo mistério, uma esfinge. Yamashiro coloca a mão no ombro de Daichi e manda essa. Ele consegue ver que o garoto é gente boa no fundo. Que ele não deveria estar num lugar como aquele, cara. Ele dá um sorriso meio assustador, tipo um titã de Attack on Titan, dizendo que Daichi precisa levar a vida de forma inteligente. Mas Daichi só pergunta se o detetive acredita em vida após a morte. O cara dá uma risada. E o nosso camarada comenta que foi Kamishiro quem falou sobre isso. De repente, ele se levanta e diz, uma pessoa racional como Kamishiro não diria algo assim, só pra dar uma força pra alguém. E é por isso que ele não vai trair aquele cara. Yamashita morde o lábio e fala, beleza então, mas você vai se arrepender disso. Bekishi só acena um tchauzinho. E com isso, ele é levado embora. Eu nem vou culpar o nosso amigo, viu? Ele jurou pra si mesmo que nunca mais confiaria nas autoridades. Sinceramente, é melhor ser enganado pelo velho do que por aquele maldito gordinho que nunca fez nada por ele. Aí a cena muda para alguém servindo uma taça de vinho. É o Daguerre quem fala, todo entusiasmado.
que esse vinho de 1995 é uma maravilha. Na sala com ele está o Jogasaki, que pergunta se ele se lembra do Daichi Enomoto. Ele responde, claro que se lembra daquele cara. Aquele idiota que tinha uma vida boa e agora está atrás das grades. O advogado comenta que ouviu dizer que o garoto se aproximou do Kamishiro Jindi logo na prisão. Daguerre parece surpreso, perguntando se ele está falando daquele Jindi Joe. Misaki confirma e diz, seria muito melhor se Daichi Enomoto simplesmente desaparecesse. Ah, o Dagura relaxado, diz ele, sem se importar muito. Aquele moleque tá preso, cara. Qual o problema? O que eles vão fazer? Jogasaki concorda com a cabeça. Mas o alerta. Ele foi preso novinho, pegou 15 anos. Daqui a pouco tá na rua. Por isso que acho melhor resolver essa parada logo, antes que seja tarde demais. De repente, ele liga pra alguém e diz que precisa de um favor. De volta à prisão, Haruki tá proseando com o nosso protagonista. Todo animado diz, eu também trampava num bar, sabia? Mas me demitiram. Do nada, Haruki agarra o cara pelos ombros e solta. Nós dois somos gente boa. Que figura, hein? Cada maluco que aparece nessa prisão... Essa falta de mulher aqui tá deixando os caras birutas. Mais tarde, Daichi sai de perto e o velhote pergunta como foi a conversa. Nosso amigo responde que ele pareceu ser gente boa, mas que foi difícil demais decifrar a personalidade dele. Para completar, ele sorria com a boca, mas o olhar não acompanhava. Kamishiro manda ele continuar observando com atenção, principalmente para confiar na intuição. Aí, muda de assunto e pergunta se ele se lembra de um cara chamado Rudy Bamba. Aquele cara que quase matou nosso protagonista, lembra? E que estava na solitária até agora, meu. E o problema é que ele acabou de ser solto. E pela cara dele, dá pra ver que ele não está nem um pouco feliz com o tempo que passou lá. O cara mais velho conta pro nosso protagonista que Rudy Bamba tem uma irmãzinha, que ele ama muito aparentemente. Uns anos atrás, ela passou por uma coisa terrível e está internada no hospital desde então. Agora ele entendeu por que o cara ficou tão bravo quando soube do caso dele. E Kamishiro fala que, independente de ser verdade ou mentira, ele vai ter que ser mais cuidadoso. Um tempo depois, na cela de Bamba, tá todo mundo apavorado, mesmo ele estando só, sentado lá, lendo uma revistinha tranquilamente, até que o guarda abre a porta e fala que tem gente nova chegando na cela. E olha só, é o Kamashiro acenando um oi pro Bamba, que assim que o vê, diz que pelo visto, o sujeito continua fazendo o que bem entende nesse lugar. O velhote manda ele relaxar, que ele é só o rei da cocada preta aqui dentro. Ou seja, a liberdade dele ainda é bem limitada. Bamba manda ele desembuchar logo, e o velhote diz que tem um favorzinho a pedir. Ele diz que quer contar uma parada sobre um certo cara que está servindo a ele já faz um tempo. Enquanto isso, lá fora, Haruki está trocando uma ideia com o nosso camarada, dando uns tapinhas nas costas dele e falando para ele não se preocupar que esses 10 anos vão passar voando. Que logo ele vai estar na rua de novo. No meio da conversa, o nosso camarada fica se perguntando por que Kamishiro disse que esse cara seria importante no plano de fuga dele. De repente, Haruki solta que não vê a hora de sair e cometer o mesmo crime pelo qual o nosso camarada foi acusado. Ele solta que não tem nada melhor do que usar certas substâncias para transformar as pessoas em marionetes. A expressão de Daichi, claro, muda na hora e ele pergunta do que o cara tá falando. Mas Hiroki manda ele parar de fingir, diz que sabe que eles são farinha do mesmo saco. Ele investigou o motivo de Daichi estar preso e descobriu que os dois são praticamente a mesma pessoa. Enquanto Hiroki tá falando que Daichi precisa aprender a não deixar tantos rastros, um cara enorme aparece atrás dele. Daichi ainda tenta avisar o cara, mas já era. O grandão pega ele num mata-leão. Lógico, né? É o Bamba, dizendo que vai fazer ele sofrer do mesmo jeito que aquelas mulheres. Dex manda ele esperar, mas Bamba decide resumir a situação e dá um jeito nele. Um estalo ecoa, pescoço quebrado na certa. A noite cai e um médico abre a porta de uma das alas. Lá dentro, Kamishiro pergunta como estão os preparativos. O médico responde que, infelizmente, o tal de Haruki está gravemente ferido. Os sinais vitais dele estão baixos, a situação é bem crítica, para ser sincero. Daichi contou que o idiota do Bambo foi lá e atacou o cara. E pra piorar, o Enomoto tentou se meter no meio e acabou levando umas boas também. Feio a coisa, viu? O médico explicou que, com os equipamentos que eles têm lá, a cirurgia foi barra pesada. Mas no fim das contas, eles conseguiram. Ele nem imagina a loucura que eles fizeram ali dentro. Mas o médico solta. Kamishiro é um gênio. Conseguiu fazer um milagre desses. Enquanto Kamishiro recebe os elogios, tem um guarda no canto da sala ouvindo tudinho. De repente,
Ele abre a porta e entra no quarto. Na cama, os dois estão lá, todos enfaixados. Imagina a cena. Aí o cara injeta alguma coisa na bolsa de soro do nosso amigo. Na hora, o monitor do hospital começa a apitar desesperadamente. Mas aí a cena corta para Senomerod, ex-namorada do Daichi. E olha só quem está lá. Aquele cretino do Kanadegu. Ele diz que comprou ingressos para o show da cantora que ela adora. Que audácia. E pergunta se ela não quer se divertir um pouco. Mas, cara, já se passaram 5 anos e ela continua na bad. Ela diz que, infelizmente, não está no clima para essas coisas. Que cara chato. Eu não dava nada por essa garota, mas no fim das contas, ela se importava de verdade com o nosso amigo. Aquele loser do Kadoto fez tudo isso e não conseguiu nada. Ele pergunta se ela ainda está esperando o Daichi. Ela faz uma pausa, pensa um pouco e se vira, dizendo que tem certeza que Daichi nunca faria uma coisa dessas. Aí o Kodo solta que ele precisa compartilhar uma notícia muito triste que ouviu de um juiz. Satomaru saca na hora que é sobre o Daichi. E bem nessa hora, o cara manda a bomba. Pelo visto, ele teve umas complicações e morreu de ataque cardíaco. Nessa hora, Setomeru trava, cai de joelhos e começa a chorar desesperadamente. Kadodeai abraça e diz que tudo bem estar sofrendo e que o Daichi era mesmo uma pessoa incrível. Na biblioteca, Tako dá um murro na mesa, revoltado, e diz: o Daichi só estava tentando apartar a briga, cara. Por que ele foi morrer desse jeito, bicho? O Kamashiro não consegue acreditar que o cara morreu assim, saca? Será que ele morreu mesmo? Diz um dos guardas na sala. Que bad o moleque morrer desse jeito logo antes de conseguir a condicional. Ainda mais considerando que foi ele quem apanhou do Bamba. Outro guarda comenta. Mas no fim das contas foi o outro cara que perdeu a vida, né? O médico concorda. É verdade. Faz um certo sentido, ele diz. Aí a cena corta para aquele FDP do Daguerre e o maldito do Jogasaki, comemorando que finalmente se livraram do Enomoto. E o Daichi, que se dane, o Kemashiro tá preso pra sempre. Um deles fala: então nem precisamos nos preocupar com ele. O máximo que ele pode ser é o rei da prisão. O que não faz a menor diferença pra gente. Diga, elogia o plano perfeito e diz que em breve vai ganhar muito dinheiro. Então é só continuarmos seguindo o plano, ele diz, com um sorriso maléfico no rosto. Joe Gazaki levanta a cabeça e diz que finalmente eles não têm mais nada a temer. Mas agora tem alguém saindo da prisão, um cara de cabelo preto. É mais que óbvio o que rolou aqui, né? E o guarda ainda disse que espera que ele se recupere logo. O rapaz agradece por tudo e a porta se fecha. Ele levanta a mão para proteger os olhos do sol e diz que finalmente está livre. Ele vai até o túmulo da mãe, deixa umas flores e pede desculpas pela demora em visitá-la, pela marca atrás da orelha. A gente sabe muito bem quem é. E ele pede desculpas por aparecer com um rosto diferente. Aí a gente vê, no hospital, ele tá perguntando se estão mesmo pedindo para ele morrer. E o que Kenshiro quer dizer com uma coisa dessas? De repente, o velho diz que, como já tinha dito antes, chegou a hora dele abandonar a vida. Como diz Inomama Daichi, o médico. Eles vão transplantar o rosto inteiro dele e a área do cabelo também. Cara, basicamente, era óbvio que ele ia trocar de lugar com o cara, né? Daichi fala que isso é loucura, que não existe cirurgia desse tipo, é impossível. Aí o Kemashiro responde que ele tem que aproveitar a chance, que o cara do lado dele era um lixo e que não tinha jeito. Eles não iam deixar um cara como aquele sair dali de jeito nenhum. Desde o começo, ele tinha dito que ele precisava estar preparado para uma coisa dessas. Na sala de cirurgia, o nosso camarada decidiu abandonar a vida de Enomoto Daichi, meu amigo. Foi tipo máscara de Halloween mesmo, saca? Tipo, arrancaram tudo e trocaram uma cara pela outra bizarro. Naquele dia, ele saiu daquela sala como Takahashi Haruki. O cara esperto agora tinha aquele rosto bonito e diz pra mãe não se preocupar. Porque ali, naquele momento, a vingança dele contra aqueles caras estava só começando. Um tempo depois, ele tá lá num karaokê no prédio, tomando um banho relaxante. Pelo jeito, já se passaram uns dias, né? Porque as cicatrizes da cirurgia já estão começando a clarear. Agora ele tem que começar a colocar na cabeça dele, certo? Que ele não está mais no corpo do Daichi, mas sim no do Haruki. Naquele momento em que ele acordou no hospital. Ele parecia assustado, perguntando, né? Onde está o Haruki? E o médico logo de cara disse que ele tinha morrido. Aparentemente teve um ataque cardíaco. Mas é estranho, porque a cirurgia tinha corrido 100% bem. O estado dele estava completamente estável e ele ainda estava dopado. A Kameshiro já manda a real. Obviamente ele foi assassinado. Aí ela pergunta por que alguém iria matar o cara lá dentro da prisão. Porque obviamente Shiro solta que quem era pra ter morrido claramente não era ele. E sim, quem morreu hoje foi o Animoto. Aí que tá. A ficha cai pro nosso garoto. O cara morreu porque tinha acabado
de trocar de rosto com ele. Por alguma razão, ele meio que fica pé da vida consigo mesmo, né? Porque indiretamente ele causou a morte do cara. Mas se pensando bem no cara que morreu, poxa, ele merecia mais do que isso. Morreu tranquilamente, dormindo com um mago ao lado. Ah, que vida fácil, hein? Ainda bem que apanhou antes, né? O médico explica que ele não tinha ideia de que algo assim aconteceria. E Kamishiro responde que é o karma pelo que ele fez quando estava fora da prisão. Com certeza ele vai se divertir no inferno. O cara pelo menos está agradecido, já que eles estavam pensando em como acalmar Kamishiro quando ele acordasse com outro rosto. Caramba, deve ser barra pesada. Apanhar pra caramba e depois acordar com a cara de outra pessoa. É tipo um cara de gelo, só que não. Sabe, tipo, me ferrei legal, acabou ficando com a cara de um cara que aprontou. O protagonista, no entanto, está se perguntando o que vai acontecer a partir de agora. O que, segundo o cara, é óbvio. Agora ele vai ser solto no lugar daquele sujeito e finalmente começar sua vingança. Chegou a hora de colocar em prática o plano que ele vem preparando há 2 anos. Um tempo depois, ele foi para o quarto de Haruki, pegou o celular e tudo mais. Que o cara tinha, mano? O cara tinha um monte de cartões pretos, dinheiro, um celular, tudo. Olhando para o reflexo no celular, ele se lembra de Haruki, dizendo que viciar garotas em drogas e outras coisas era muito bom. E com isso, ele se deita pensando que não importa. Ele também vai para o inferno. Quando ele morrer, por enquanto, que aquele cretino o espere lá. Mas aqui na Terra, agora, é ele quem vai usar essa cara. Mano, um tempo depois, em um grande hotel em Tóquio, ele está todo estiloso com um relógio no pulso. Pelo visto, ele tinha combinado com o Kimashiro de se encontrar naquele lugar, para encontrar alguém em especial. Num piscar de olhos, um cara já senta na cadeira, perguntando se ele é o aprendiz do presidente. Dachi confirma e manda a senha secreta, que é: espere, reflita e tenha esperança. Aí o cara abaixa os óculos escuros, dá um sorriso e diz que o nome dele é Sato. Dachi pergunta qual a relação deles, e ele responde que o cara o salvou incontáveis vezes. Teve um monte de inimigos, mas também fez um monte de aliados. Aí ele já entrega pro nosso garoto os passaportes da molecada, cheio de documentos. O cara até mudou o nome dele para Kurusu Fuyudo. Eu achei que ele ia, tipo, pegar o nome daquele outro maluco, sei lá. Aí o Sato levanta e diz pra ele dar o gás. E o nosso garoto agradece na hora. O cara também deixou um celular novo e 2 bolos de grana, meu. Ele se lembra. Kamishiro tinha dito para ele começar a converter as criptomoedas em dinheiro aos poucos. Daishi, claro, ainda estava se perguntando por que Kamishiro estava indo tão longe por ele. Por que tanto dinheiro, tanto apoio? E o que ele esperava em troca? Kamishiro responde que o que ele quer vai muito além da vingança do garoto. E, olhando para a grana, Daichi só consegue agradecer por tudo, cara. Sério, eu desconfiei do velho. Vai que ainda rola uma reviravolta. Sei lá, mas o cara realmente ajudou nosso protagonista. Ele chega no aeroporto. Passa tranquilamente com os novos documentos. Já estamos partindo, não sei para onde. Ah, eu sei, cara. Ele já está no avião, pensando nos 3 alvos da sua vingança. Claro, primeiro, ele tem que descobrir onde eles estão, os recursos que eles têm e suas conexões. Ele vai até o fim para entender a fundo a morte de Siaka e por que a culpa caiu nas costas dele. E claro, ele vai se certificar de que eles sintam um desespero muito maior do que o que ele sentiu. Acontece que aquele cara lá é extremamente poderoso e tem muita influência nessa cidade. Por enquanto, ele precisa de grana e também de ajuda. É por isso que ele tá indo para o exterior, para pegar a grana que o Kamishiro deixou para ele. 50 bilhões em criptomoedas, bicho. 3 anos depois, e cá estamos nós em Tóquio. Grana do mundo todo tá entrando nessa cidade, ajudando no desenvolvimento, mas principalmente nos bares e cassinos. Obviamente por causa disso. A vida noturna de Tóquio tá selvagem. É isso aí! Mas ao mesmo tempo, isso tá criando uma disparidade social bizarra. E agora, o cara no avião? A aeromoça toda simpática dá um oi pro nosso protagonista, dizendo que estão quase chegando. Ele apenas agradece a ela. Olha só o rapaz, todo estiloso. Botou um brinco e agora tá com um visual mais maduro. O cara olhando pela janela. Ele fala que não acredita que está de volta a este lugar depois de tanto tempo. Numa região chamada Maronati. Os velhinhos estavam todos sorrindo, dizendo que é uma honra conhecer alguém como ele. Aparentemente o nosso garoto, sei lá o que ele andou aprontando, mas ele é conhecido por aqui. Ele meio que fica tímido, dizendo que é um prazer conhecê-los também. Pelo visto, agora ele atende por curioso. Estranhamente, os velhos não acreditavam que o garoto era tão jovem. Que engraçado, porque eu acho que ele tem cara de mais velho. O trono já está basicamente nascendo ali, e os velhos estão dizendo que graças à guerra dos cassinos, cada vez mais gente rica está vindo para o Japão. A bolsa de valores não para de explodir. O cara mostrando o tablet para o protagonista. Dava para ver que ele não estava muito a fim de estar ali.
pra ser sincero. Mas pelo visto, uns investidores americanos fizeram tanta propaganda do garoto que ele acabou concordando em encontrá-lo. Ah, e claro, os dois malas já estavam tramando. Queriam convencê-lo a depositar pelo menos uns 200 milhões. Só que ele virou o jogo, meu amigo. Eles achavam que ele ia oferecer 200 milhões. E ele já chega dizendo que vai começar depositando 2 bilhões de cara. Os caras levantam na hora pra agradecer. Dizem que não estavam esperando algo tão incrível. Aí o Kurisu manda eles ficarem calmos. E agora eu tô meio confuso. Eles chamam ele de Daichi. E o Amoto chama ele de Kurisu. Aí já não sei mais de nada. Acho que vou continuar chamando ele de Kurisu. Porque vai demorar um tempão até o pessoal se ligar que ele é o Daichi. E todo mundo vai continuar se referindo a ele como Kurisu. E isso vai me confundir toda vez. Mas enfim, já deu pra sacar que é ele, né? Sem segredo. Um tempinho depois da reuniãozinha, lá está ele saindo com os caras, todos agradecendo. Aquele coroa tá claramente querendo se aproximar do garoto, querendo saber se ele tá livre hoje à noite. O cara fez uma reserva num restaurante Michelin e queria que ele fosse. Mas o nosso garoto botou uns óculos escuros estilosos e mandou um "hoje não, ele tem planos para a noite". Que é isso, mano? Tô vendo umas lingeries jogadas no chão. Pensei que ele já tava aprontando de novo lá no Japão. Mas não, é aquele cretino. Kodo, aquele cara! O safado ainda tá vivo. 11 da manhã, ele desliga o alarme e dá um chega pra lá na mina, perguntando até quando ela vai ficar dormindo, véi. A outra é maluca de ficar com um cara desses. Verdade, irmão. Ela tá confusa, querendo saber o que ele pensa que tá fazendo e só manda ele sumir logo. E pelo visto, agora ele é dono de um bar ou algo assim. A garota já tinha se vestido, batido a porta com força, e ainda gritou que ele era o pior cara do mundo, mas o Kajou nem lembrava direito quem era a moça. Aí ele olhou a vista da cidade e pensou: ah, devia ser alguma mina aleatória que ele pegou na noite passada. Normal. Galã é galã, né? A vida continua boa. Olha só esse cara. Pegou a moça sem nem saber quem era ela. Depois pulou na BMW e vazou. Morando numa mansão, dirigindo carro de luxo. E ainda diz que vai sair pra ganhar mais dinheiro. Aí ele aparece num lugar chamado Emperor's Lobby. E parece que o lugar é dele. Todo mundo comemorando, falando que o chefe chegou. E um dos caras aparece meio sem jeito, dizendo que eles têm um convidado VIP hoje. Kadol fica surpreso na hora. Caramba, o cara que tá vindo. Pediu uma penca de vinhos e champanhe super caros. O bobão não conseguia esconder o sorriso. O cara já tava sentindo o cheiro da grana, manja. Quem seria o manda-chuva na sala VIP, hein? Cercado só de gente barra pesada, os caras mais sinistros. Aí entra o loirinho, meio perdido, todo sem jeito, pedindo desculpa por atrapalhar o momento particular do cara. O nome dele era Kagot. Dono do lugar foi lá dar as boas-vindas pro garoto. Nosso garoto levanta aí, mano. O moleque de repente parece que saiu direto de JoJo's Bizarre Adventure. Que mandíbula é essa, bicho? Se apresenta como Kurisu e solta: é um prazer conhecê-lo pela primeira vez. Ah, esse cara adora umas indiretas, né? Mas antes disso, que tal a gente voltar um pouco no tempo? Pra que voltar no tempo, cara? Mas beleza, né? O que posso fazer? Vamos voltar. Um cara tinha entrado na sala, mano, enchendo o saco, perguntando qual era o tipo de garota que ele preferia. Ele responde que tem um interesse particular. E o cara disse que tinha entendido numa boa, que ia trazer as melhores, sem miséria. Aí, olhando em volta, Kurusu ficou se perguntando se aquele lugar ali não era o reino do cara. Logo depois, o sujeito pede desculpas e volta com a primeira gata. Aquela ali passaria fácil num teste de colisão, viu? Chega toda cheia de curvas e se apresenta como Mizuki, se achando toda enquanto o cara que só anda de joelhos por ali volta de novo perguntando o que ele quer beber. O curioso pega o cardápio, dá uma olhada e diz que quer tudo. Corta pra cena do champanhe estourando. E lá está ele, cercado pelas gatas. As meninas todas comentando que é a primeira vez que bebem algo tão caro. Enquanto isso, os garçons cochicham. O cara gastou 1 milhão de ienes assim, na lata. Não faz sentido nenhum. A Mizuki já tá curiosa pra saber, né? Como ele pode ser tão rico e impressionante sendo tão jovem? Uma delas aperta o braço dele e fala: ele é jovem, tipo, tão jovem quanto o dono do lugar. O protagonista só pergunta se o lugar é bom, e ela diz que é ok, diferente dos outros grupos na área, sabe? Eles nem tinham metas de venda. Além disso, podiam escolher a roupa que queriam usar. Enquanto eles estavam lá batendo o maior papo aleatório, ele olhou pro relógio e sacou que o cara estava ostentando grana. E logo ele ia aparecer. E não é que no que ele pensou, olha quem aparece na porta. Naquele momento, ele olhou de volta pras garotas. Enquanto dizia pra si mesmo que tinha que manter a calma, nenhuma emoção podia transparecer. Foi aí que o salafrário do Kadot
apareceu do lado dele e pediu desculpas por interromper. Se apresentou como Down e disse o nomezinho dele. Dati se levantou. Disse que era um prazer conhecê-lo e se apresentou como Kuruzu. Passa um tempo e a garota de vestido vermelho tá pedindo pro Kadote parar de falar daquelas coisas. Ele tá lá contando a história do dia que ela vomitou. Enquanto todo mundo tá dando risada da situação. O protagonista, no entanto, só agradece por perceber que o cara não notou nada de estranho. Ufa! Aí o Kendall se despede, diz que tá indo embora. A galera se diz tchau, combina de se ver de novo em breve, aquela coisa toda. Mas assim que isso acontece, ele vai pagar por tudo que o nosso protagonista passou? Claro que no momento em que ele pensa isso, a expressão dele muda e parece que a protagonista, a Mizuki, percebeu alguma coisa. Na manhã seguinte tem uma garota e um cara, sei lá quem são, mas estão em frente a um monte de telas, comentando sobre uma mudança estranha nos preços e falando que alguém está manipulando o mercado. Que tenso. Ah, agora saquei quem é. É aquele cara que ele conheceu na prisão. Aquele que manjava dos paranauê de ações, né? Por isso que ele tá de olho nas ações. E o apelido dele fora da cadeia parece ser Polvo. Nosso protagonista ri, vendo que ele ainda usa aquela mesma coisa na cabeça, desde o dia em que ele saiu da cadeia. No flashback, a gente vê que assim que ele botou o pé pra fora da prisão, nosso camarada já estava lá esperando por ele. Ele ficou meio confuso, querendo saber se era mesmo o Daichi, que só respondeu que Taco teria que ajudá-lo, com uma certa vingança pelo que ele precisava fazer. As habilidades dele eram cruciais. O amigo conta que, naquela época, ele estava confuso e assustado. Mas naquele momento, Daichi coloca uma carta na mesa e diz que ele precisa ir direto ao ponto. Tem uma certa empresa que ele precisa investigar. Obviamente, já dava pra ver no cartão, né, Kadotgu? Ele queria uma investigação nessa galera. E na boate chamada Emperor, que eles tocavam. Taco pergunta pra quando e ele diz, No máximo uma semana pra ontem. o moleque se estica, pega todos os takoyaki, seja lá como chama essa parada, empurra tudo pra dentro da boca e diz, 3 dias são suficientes. Nosso protagonista agradece a ele. E então Taco pergunta por que ele quer saber sobre uma empresa que nem sequer está listada na Bolsa de Valores. O protagonista responde que ele acha que essa empresa cometeu vários crimes e que chegou a hora de expô-los à luz do dia. Nosso protagonista pensa consigo mesmo que esse castelo podre que o cara construiu, arruinando a vida das pessoas, será destruído. Próxima cena. Um casal está saindo de um love hotel e a mulher diz que o lugar era incrível quando, do nada, um cara aparece tirando uma foto e ela pergunta quem é aquele louco. O cara estranho se apresenta como Oda Kazuki, um detetive particular. Espera aí, deixa eu checar minha lista aqui. Ah, droga. É ele, pessoal. O Didi da prisão, né, mano? Parece que agora ele também está com o nosso protagonista. Pelo menos dizem que o cara é um bom detetive. Na cena seguinte, a maluquinha tá num café com os dois, falando umas coisas tipo, que engraçado. Ela tá saindo com um garoto do colegial e ainda se acha. Se o marido dela soubesse de uma coisa dessas, ia chorar litros. Vixe, parece que a situação é mais feia do que eu imaginava. A mulher pergunta se ele é detetive particular e implora pra ele não contar nada pro marido dela, dizendo que vai pagar ele de um jeito que ele nunca viu. Ai, meu Deus. A mina é demais. Até o detetive ficou meio balançado com a cantada dela. Claro que o Kazuki não gostou nada disso. E ele simplesmente pede pra ela parar de ofender as pessoas, poxa. Os dois otários ali começaram a suar frio. E ele manda ela ir embora, porque ele precisa ter uma conversa muito séria com o marido dela. Assim que ela sai, no entanto, é isso aí. O Didi vai atrás do garoto na hora, avisando que se meter com mulher casada pode dar muita dor de cabeça, dizendo pra ele que se meter com mulher casada só traz problema. Mas o garoto simplesmente sai correndo, dizendo que não quer mais trabalhar com essas coisas. Enquanto isso, Didi diz que é impossível encontrar alguém e se apaixonar. 2 anos atrás ele saiu da prisão e, obviamente, depois de todos aqueles escândalos, não tinha como ele voltar a ser detetive. Por isso ele começou a trabalhar como investigador particular, usando os contatos que tinha do passado. Como ele tem ficha criminal, ele não tem licença de detetive, então ele meio que trabalha na ilegalidade. Eu nem sabia disso, sabia? Nunca tinha parado pra pensar. Que faculdade você faz pra ser detetive, afinal? É polícia, né? Acho que sim, certo? O que eu tô falando? Óbvio. De vez em quando. Ele tinha que aceitar uns trabalhos arriscados e entrar em umas brigas feias. Mano, ele se joga no perigo direto pra tentar preencher esse vazio no coração dele. Ele joga o olho num cartaz sobre rapazes trabalhadores e honestos, mas não parece nem um pouco empolgado com a ideia. De repente, ele solta um berro, como se estivesse gritando para o céu. Queria saber por que o príncipe tinha morrido. Claro, né? Tá certo, lembrando do nosso Daichi. E ele estava disposto a esperar pelo nosso garoto por 15 anos? Até ele sair da cadeia. Aí ele se toca que está faminto. Entra na loja do outro lado da rua, pede um ramen, senta. E aí?
Olha a ironia do destino. Mano, olha quem está ali do lado dele comendo. O coração de Raymond Diddy não aguenta. Mano, o maluco não parava de pensar no tamanho dos cílios dele. Olhos tristes e lábios brilhantes. O cara surtado diz que esse é o tipo de beleza intensa que ele mais admira. Mas, de repente, ele começa a balançar a cabeça, dizendo que não pode pensar desse jeito. O príncipe dele está no céu, meu Deus. Esse cara não bate bem da bola. Nosso garoto agradece, levanta e na hora. Aí, mano, Kazuki manda pra dentro tudo que tem e começa a procurar o garoto, desesperado. O coração dele tá a milhão. E ele se pergunta se isso é amor depois de 5 anos. É mole? Nossos caras, hackers de primeira, vivendo a vida de investidor. Que beleza! É isso aí. Um monte de tela mostrando gráficos e os caras jogando ao mesmo tempo. Caramba, que vida boa, hein, safado? O cara sabe fazer dinheiro. Esse cara é um gênio. E é nessa hora que o nosso protagonista entra. Pergunta sobre a investigação e o Taco manda ele dar uma olhada. Ele abre um monte de gráficos em forma de torre. Cebolinhas, mini pizzas. Dá uma olhada em tudo isso aí, meu camarada. Analisa tudo! Nosso herói acha rapidinho o nome que estava procurando. Takeru Mitsuru, aquele velho do começo. O cara que é dono de tudo naquela área. E aí o Taco solta. Esse cara pode ter feito isso. Pode até ter o nome dele como dono no papel, mas quase não tem ações do lugar. Que droga! Alguém diz, claro. Tá na cara que tem gente nos bastidores puxando as cordinhas, né? Mas agora chegou a hora dele pagar o pato por ter se metido nessa enrascada toda. O Taco já sacou a parada e pergunta se foram esses caras que armaram pra cima do Daichi e do Amoto. E os caras confirmam, sem dó nem piedade. Aí o amigo manda esses desgraçados não podem ficar impunes. Dá um tapinha nas costas do camarada e diz que primeiro, eles precisam arrumar uns aliados novos. A missão do Taco, por enquanto, é só cuidar da grana do Kamishiro e fazer ela render. O garoto responde que ele não precisa se preocupar. Afinal, é fácil fazer dinheiro quando você já tem dinheiro, né? Aí o nosso protagonista solta que eles também vão precisar de um informante do submundo, porque esses caras com certeza devem ter cometido outros crimes, além desse caso específico. E a chave para desvendar tudo tá nessas drogas que eles usam e produzem, com certeza. O protagonista lembra que era aquela parada sintética chamada Ice, a mesma substância que encontraram no corpo da garota, que morreu há 5 anos. E também no energético que aquele sujeito tentou dar pra ele. É por isso que o julgamento é um pesadelo para ele. E o que ele precisa agora não é só alguém para investigar as drogas, mas como tudo está funcionando nesse submundo do crime. Cara, você já sabe quem está prestes a aparecer, né? Taco diz que entende de investimentos. A garota certa. Então meio que não é a praia dele, sacou? Nosso camarada se manda, dizendo que vai continuar focado em investigar as empresas. Ele, por outro lado, vai dar um rolê pela cidade para botar as ideias em ordem, tá ligado? Mano, sem zoeira, ele tá numa sauna em Tóquio. E olha só quem tá lá agora. É que caiu a ficha agora, né? Quer dizer, é óbvio. Mas nosso amigo não pode ir atrás da Setomaru, a ex-namorada dele, lá do começo de tudo. E claro, bem na hora que aquele pilantra do Diddy tá saindo da sauna, quem tá parado ali do lado dele? Nosso camarada, mano. Na hora ele fica todo vermelho, falando que é uma baita coincidência encontrar o mesmo anjo 2 vezes. Nosso amigo olha para o cara esquisito que tá se cobrindo, todo tímido, dizendo que tem que falar com aquele príncipe de um jeito natural. E aí? Um senhor se levanta para ir embora, mas acaba tropeçando e na queda... Do Diddy, claro. Se bem me lembro, o Diddy viu a nossa garota. Acho que ele a viu, né? É, com certeza ele vai reconhecê-la, pode apostar. E enquanto o nosso camarada ajudava o senhor, o maluco lá tava chorando, todo emocionado, dizendo que tinha encontrado o príncipe. Mas eu sabia que isso não fazia sentido. Ele era pra ter morrido na prisão, cara. Ele ficou tão abalado lá que desmaiou no chão vermelho. Um dos caras até chegou a perguntar se ele estava bem ou se já tinha batido as botas. Algum tempo depois. De volta ao Bar Emperor, o garçom pergunta o que ele quer, e o nosso amigo manda trazer a Mizuki. Eu jurava que o cara ia pedir uma bebida ou algo assim. Mas não, ele pediu uma mulher. Parece que o nosso amigo notou ele lá sentado no canto, e ele nunca imaginou ver aquele cara num lugar desses. Ele sabe que não pode voltar pra polícia por causa das merdas que fez. E agora, qual é a dele? Talvez seja a hora de investigar o que está rolando. Nessa hora... aparece a garota teste de colisão? Toda meiga, falando com aquela voz doce, dizendo que estava com saudades do Ryoto. Dash decide deixar o assunto do Olga pra depois, porque agora ele vai ter que lidar com essa garota maluca e pesquisar mais sobre o que o Kado anda aprontando. Mizuki sorri toda feliz, dizendo que está contente em vê-lo ali de novo. Mas claro, o plano do Kuruzu é fazer amizade com ela. Afinal, ele precisa de uma informante nesse lugar. O problema é... a garota deu uma olhada meio estranha pra ele.
ele. Será que ela vai mesmo virar aliada? Sei lá, viu? Mas ele está colocando aquela cara de sério, dizendo que precisa de uma garota que o obedeça cegamente e que se torne sua espiã mais tarde. As outras garotas estão comentando que ele está esquisito hoje. E nem está bebendo nada. Ele responde que já cometeu um erro feio com álcool uma vez, sabe? Então prefere evitar, para não ter dor de cabeça. As garotas dão risada, dizendo que todo mundo já passou por isso. Elas até falam que querem ver ele bêbado um dia. Kato tá ali rindo junto, na maior camaradagem, mas por dentro, ele tá se perguntando quem é esse cara estranho. Não parece ser um daqueles gangsters de sempre que vivem por ali. Aqueles que claramente enganam as pessoas e roubam para fazer dinheiro. Talvez seja algum garoto que ficou rico recentemente com ações, sei lá, ou algo do tipo. De repente, Curtis se levanta. Diz que vai ao banheiro e caga se oferece para mostrar o caminho, mas na real ele não mostrou nada. Foi outro cara que o levou. E no caminho, ele esbarra com um daqueles caras velhos em quem ele tinha investido 2 bilhões. O cara tava obviamente super animado já, dizendo que era uma coincidência do destino os dois se encontrarem. Ele tá agradecendo o garoto pelo outro dia. E Cadu tá só ali do lado, observando tudo. Kedo tá de olho na situação, meio de canto, e pergunta pro garoto quem é aquele cliente esquisito ali. O garoto responde que parece ser um executivo de uma empresa estrangeira que contratou um cara japonês. Aparentemente, ele trabalhou fora por um tempão e só agora que voltou pro Japão. Kado, vendo o velhote se inclinar na direção do nosso garoto, óbvio, ficou todo animadinho, né? Um executivo que até os caras mais velhos faziam reverência. Era tudo o que ele precisava. Um cara ricaço de verdade, desses que a gente só vê em manual. Dinheiro não compra mulher, meu camarada. Compra homens, assim que Mizuki sai da sala. Konoe a agarra pelo braço. E claro, dá a ordem, faça o que for preciso para fisgar esse Kirisugai. Ela fica meio confusa, mas ele a encara com firmeza e pergunta se ela entendeu o que ele quis dizer. Ela fica toda tensa enquanto ele se aproxima e diz: ela tem que entender que esse cara tem grana, além do que ela sequer imagina. E, para falar a verdade, parece que ele até que gostou dela. Então é bom ela aproveitar essa chance. No fim das contas, ela também vai se dar bem. Um tempo depois, eles estão conversando em uma das mesas do bar. E Mizuki solta: parece que o Kadota está saindo com uma das meninas do clube. Kuriasu pergunta se isso não é proibido, né? Tipo gente que trabalha no lugar namorar cliente. Ela responde que não pode. Mas claro, o cara é o dono, né? Ninguém vai falar nada. Aí ela completa que não sabe bem qual das garotas é. Essa seria uma informação valiosa para Curious descobrir. Porque, óbvio, a garota que está com ele deve saber muita coisa. Mas, de repente, Mizuki pergunta por que ele continua vindo a esse clube. Ele é pego de surpresa, mas logo dá um sorrisinho de canto. E quer saber o que ela quis dizer com isso. Ela retruca que é óbvio que ela está perguntando isso, porque ele não parece nem um pouco interessado nas garotas de lá. E é por isso que ela tá curiosa, né? Curiosa com o maluco, que tá se fazendo de difícil, escondendo as verdadeiras intenções. Mas ela não é boba, viu? O cara vai pra balada, pede 300 champanhes, gasta uma grana preta e não leva nenhuma gata pra casa. Nada suspeito, né? E ele continua sem dar nenhuma pista. Aí a Mizuki pergunta por que ele a chamou pra jantar assim do nada. Ela tá achando que foi convidada no lugar das outras. Ele responde todo sem jeito. Que ela pareceu ser a pessoa mais fácil de conversar. Que ela parece ser mais educada e calma. Que foi relaxante bater um papinho com ela. Ah, safado. Será que ela tá caindo na dele? Será que o cara tá usando aquelas técnicas de persuasão que aprendeu na cadeia? Irmão, vocês não estão preparados para esse cara. Aí ele revela que também está interessado em como a boate é administrada. Como uma possível oportunidade de investimento. Ah, então tá de olho no negócio, né? E agora ela faz aquela carinha de emburrada e fala... Agora ela entende porque ele nunca foi muito de se interessar por garotas. Mas ele também não bate bem da cabeça, convenhamos. Do nada, ele agarra o braço dela e dá uma olhada no pulso dela para ver se tem alguma marca de agulha. Tá checando se a garota foi drogada, né? Considerando o que Konoe fez com ele. É o mínimo a se verificar, fala sério. Mas ele não vê nenhuma marca. Então ele segura o rosto dela e chega bem perto para checar as olheiras. E também para ver se tem algo estranho com as pupilas dela. Parece que o rapaz também precisa de um transplante de olho, hein? Não enxergava nada. Teve que chegar a garota a 1 centímetro de distância. Ou talvez ele estivesse jogando um joguinho duplo, fingindo que enquanto procurava informações, ele também estava dando uma cantada nela. E ela ficou toda sem jeito e tímida, enquanto ele só estava parado ali, sob os holofotes. E ela encarando na cara dura. Ela diz que ele é lindo demais. Aquele cirurgião da prisão era a Gillette, só pode. É isso aí, meu camarada. Trocou a cabeça do moleque e deixou quase perfeito. Na vida real, as garotas fazem uns retoques mínimos.
e acabam com lábios que parecem salsichas. Ela diz que ele já deve estar cansado de ouvir o quão bonito ele é, e ele responde que nem tanto. Também não era algo de que ele se orgulhava, já que não tinha se esforçado para isso. Ele está jogando um joguinho duplo aqui. Esse cara, ele tá falando com ela ou com nós, leitores, no Homem da Manhã? Foca na garota, garoto! Depois de dar uma boa olhada no rapaz, ela se inclinou e ele perguntou se ela estava bêbada. De repente, ela pega na mão dele e diz que nem vai pedir para ser namorada dele. Ela só quer passar a parte do dia conhecida como noite, em um espaço fechado, com 4 paredes e uma cama no meio. Então, talvez eles devessem sair por aí procurar um quartinho. Meu Deus, o artista é bom demais. Que é isso, brother? É muito cedo para eu estar vendo essas coisas. Acordei agora, gente. Corta essa, garota. O safado curioso entra na cama. Óbvio, pensando na investigação que precisa fazer. Aí a bandida já aparece, pedindo desculpas por fazê-lo esperar. Quando ele pergunta se ela está nervosa, do nada ela agarra alguma coisa. Mas cai na cama e diz que é a primeira vez dela. Então seja gentil. Aí você já pirou de vez. Garota. Ele é bobo, mas não é idiota de acreditar numa coisa dessas. Mas a danada começa a se revirar nos lençóis e... cara... E a única coisa que ele consegue pensar é que está na hora de arrumar um novo espião. Droga. Achei que o próximo capítulo ia começar com o resultado da noite. Mas não, lá está ele, só encarando a situação, se perguntando se esse é o movimento certo para torná-la dependente dele. Para que ele possa investigar Cadot, ou todo o palácio do imperador. Mizuki está lá, com uma baita expressão emocional quando ele pergunta se o que ela quer é dinheiro. Se for essa a parada, era só ela ter dito quanto queria. E ela levanta toda trêmula, perguntando do que ele tá falando. Mas o Kurusu simplesmente se manda, querendo saber se o que ela queria era só grana. Se ela queria 50 mil, 100 mil ou mais. Mano, a expressão dela mudou na hora. A coitada parece que realmente gostava do nosso camarada. Ou então é uma baita atriz. Aí ela fala pra si mesma pra parar de ser tão ingênua, que ela tá cansada desse jeito que ela tem agido. A pobre coitada fica ali parada, em choque, tremendo, dizendo que ela não tava fazendo aquilo por dinheiro. De repente, ela começa a chorar e gritar desesperada, mandando ele parar de insultá-la. Tipo assim, o Karizo só abaixa a cabeça e pede desculpas. E com isso ele diz que vai deixar o lugar pago, mas que tá indo embora, meu. Histórias japonesas são sempre assim, né? Tinha que ser uma história baseada num cara japonês. Eles sempre acham super legal o cara nunca fazer nada. É como se eu fosse estiloso demais pra arrumar mulher, sacou? Se fosse um daqueles caras chineses malucos, ele já teria virado aquele bar do avesso numa cena muito mais irada. Mas, olha só, ele tá lá dando um aviso pra ela sair daquele lugar. Vou perdoar ele só porque dentro do carro ele tá pensando que... Ele já se ligou que ela não é a pessoa certa pra ser espiã. Ela é boazinha demais, melhor não meter ela nessa enrascada. Que anjo da guarda esse cara, hein? No dia seguinte, olha ele aí, mano. Em frente à escola onde ele estudava, todas as garotas que passam ficam impressionadas, Dizendo que ele é um cara absurdamente bonito. só parado ali, do nada. Ele tá encarando os estudantes, ouvindo eles falarem sobre provas da escola e tudo mais. E lembra que aquela foi a época em que ele foi mais feliz na vida, quando a única obrigação dele era ir pra escola. Ele tinha amigos pra conversar e a mãe dele ainda estava viva. Putz, a vida do moleque é cruel mesmo. Imagina, o cara abraçando os amigos. Aquele momento de felicidade. E a mãe dele já estava no hospital. Que baita sacanagem, viu? Mas te entendo, garoto. Você é gente boa, mesmo que não tenha ficado com todas as garotas da balada. E claro, ele não esquece que perdeu tudo naquele dia, né? Dá um soco na parede com raiva, se perguntando por que aquele desgraçado fez uma coisa dessas com ele. Um tempo depois, Taco aparece olhando a vista de um prédio chique, dizendo que a vista é linda. Kerasu não está muito animado e já quer saber qual é o próximo passo. Kerasu manda. Tem 3 caras que ele precisa se vingar, isso é óbvio. Aquele verme do Kadugu, aquele riquinho nojento que vivia no bar. E por último, aquele advogado maldito que estragou a sentença dele. Ele tem certeza de que um desses 3 teve envolvimento na morte da Sayaka, mas os outros 2 tiveram um papel importante na prisão dele. O problema é que ele precisa ter muita cautela, porque no momento em que ele eliminar o primeiro, os outros vão começar a investigar ele. Por isso que ele precisa saber tudo sobre os 3 e ter tudo planejado antes de fazer qualquer movimento. Só que o Taco
Pensa o seguinte, ele só trombou com o Cadoto até agora, como é que vai fazer contato com os outros dois? Aí o Kurisu manda que isso não vai ser problema, porque essa galera vive dando festão. E parece que todo mundo que tem grana ou alguma influência na cidade sempre acaba sendo convidado, ou algo do tipo. Já que o Kato tá de olho nele, o convite não deve demorar pra chegar. Ele até reparou que o Kago tava observando ele de canto. Então ele sabe que é só questão de tempo. E o amigo dele até comenta que o moleque tá indo com muita calma nessa vingança. Aí o Luke Kurusu responde que não precisa ter pressa. Ele quer fazer esses caras sofrerem por um bom tempo. Só matar eles assim de uma vez não teria graça nenhuma. De noite no hotel, ele perguntou sobre a Mizuki e o cara falou que, infelizmente, ela não tem aparecido por lá ultimamente. Mas claro, ele não precisava se preocupar com companhia. Tinha um monte de garotas lindas por lá. Curtis agradece. Depois pede para trazerem outra bebida e fica ali pensando. No fim das contas, ela vazou mesmo depois do que eu disse. Ele se pergunta se era realmente essa a intenção dele. Fica matutando se era realmente isso que ele queria. Mas, pensando bem, talvez tenha sido a melhor coisa pra ela. Ele precisa encontrar uma mulher com mais tesão, mais pegada. Alguém mais fácil de manipular, que caia na lábia dele. Caramba, bicho, a concorrência aqui é pesada, viu? Espera aí, mas agora que eu tô olhando, a cara do nosso camarada mudou. A ex-namorada dele tá trabalhando naquele lugar. Eita, pessoal. A casa caiu, aquele safado pode saber de tudo. É verdade, mano. Roubou a garota. Não conseguiu nada com ela e ainda jogou ela lá dentro. Que pilantra. Solta um escroto desses no mundo e, claro, no mesmo instante, o curioso aqui viu a irmã dele. Foi tipo um like instantâneo nesse vídeo. Isso ajuda o Mamoru a criar conteúdo ainda mais quente para seus espectadores. Ativa esse sininho safado e eu tô fora!